Numa noite nublada, uma mulher loira com olhos azuis encara o mar negro na coberta de um veleiro. Ela se pergunta se poderá voltar e ver Richard mais uma vez enquanto segura a Safira em sua mão. O vento gira e, nesse momento, Richard aparece flutuando no ar. Ao encarar seus olhos vermelhos de raiva, ela se pergunta se conseguirá escapar desse homem que vem com o vento. Observando seus olhos obsessivos, não há como fugir dele. Quando Richard desce, ele a puxa para perto e pergunta para onde ela pensa que está indo quando está carregando o filho dele. A cena termina, e voltamos ao presente, que ocorre há 7 anos. Atualmente, no Ducado de Rublin, Alyssa Rui é chamada pelo Duque enquanto caminha até lá. Enquanto se desloca, ela pensa em como foi transportada para um romance de fantasia com classificação R. Antes, ela era uma garota de 20 anos chamada Soyuna, que morreu em um acidente. Ela acorda no corpo de Alyssa, a mãe vilã do segundo protagonista masculino. No romance, Alyssa é uma órfã privada de amor e desesperada. Ela era obcecada por seu marido, Richard, que acabou matando-a. Felizmente, Alyssa tem mais de 10 anos antes do dia em que supostamente deveria morrer. Até então, como a atual Alyssa, ela garante que mudará seu destino e evitará a morte. Ao entrar no escritório, ela encontra o atual Duque de Rublin, Albert Rublin. Ele diz a Alyssa para se casar com seu neto, que é a razão pela qual a acolheu. A Alyssa se pergunta por que ele a escolheu quando ela é apenas uma órfã de uma família conde sexto. Ela conclui que o Duque deve ter algo específico que precisa dela. O Duque continua falando sobre mulheres e dar à luz, quando o mordomo entra com um padre. Ele informa que Richard está atrasado porque encontrou um bando de ladrões em seu caminho pela montanha. O Duque sabe que Richard está apenas adiando seu casamento, então ele prossegue com isso e ordena que Alyssa assine o certificado de casamento. Espera aí, quantos anos tem Alyssa? Ela parece tão jovem. A Alyssa assina, assegurando a si mesma que seu final será diferente, contanto que não tenha filhos e não fique obcecada por Richard, tudo ficará bem. Depois disso, Alyssa é conduzida a um quarto grande e luxuoso. Enquanto está prestes a dormir, ela ouve um rangido e um garoto com cabelos escuros e olhos vermelhos aparece. Finalmente, o marido aparece. O garoto zomba de Alyssa antes de ir em direção à porta, percebendo que está trancada, ele a soca com raiva. Nesse momento, Alyssa adivinha que o garoto é Richard. À medida que o vento aumenta dentro do quarto, ela percebe que é o poder de Rublin, uma herança de controle do vento transmitida aos descendentes de Rublin. Assim como Richard, seu futuro filho também nascerá com esse poder. Richard desiste de bater na porta e deita-se no sofá. Alyssa tenta se apresentar e explicar seu novo estado civil, mas ele a ignora. Alyssa sente o trope de inimigos se tornando amantes. No dia seguinte, Richard exige que o Duque cancele o casamento deles, mas o Duque Rublin se recusa e pede a ele seus motivos. No final, o Duque diz a ele para simplesmente ficar com Alyssa até atingir a maioridade. Se tiverem filhos pelo caminho, melhor ainda. Depois disso, Richard pode se casar com quem quiser. Richard, furioso, libera seu poder, mas o Duque não se sente ameaçado. Em vez disso, ele adverte Richard para cumprir seus deveres como sucessor da casa Rubin. É correto que ele continue a linhagem da família. Richard argumenta que nunca quis o título e não tem interesse algum em Alyssa. No entanto, para sua surpresa, Alyssa está lá. Alyssa o ignora e cumprimenta o Duque. Depois de comentar sobre a ausência de Richard no café da manhã, o Duque sugere que eles possam se conhecer compartilhando um quarto. Richard recusa e sai. O Duque o ignora e presenteia Alyssa com um livro sobre as qualidades de uma boa esposa. A partir de amanhã, ele quer que Alyssa estude diligentemente o conteúdo com um tutor. Ao anoitecer, Alyssa é conduzida novamente ao quarto de Richard. Vendo no sofá, ela lembra da desagradável interação dele com o Duque. A frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, vem à sua mente, e ela decide se aliar a ele. Ela tenta cumprimentá-lo alegremente, mas Richard a silencia. Desistindo, ela se dirige para a cama enquanto Richard dá uma olhada nela. A partir desse dia, as aulas de Alyssa voltam, desde maneiras até regras de etiqueta para uma duquesa. Alyssa tem estado ocupada aprendendo como se tornar uma boa esposa. Felizmente, ela tem tempo livre após as aulas, então geralmente o passa na grande biblioteca lendo livros. Eu invejo muito a biblioteca deles. Em geral, Alyssa tem aproveitado sua vida cotidiana, mas um grande problema é seu relacionamento com Richard. Para alcançar seu objetivo, ela precisa fazer de Richard seu aliado e concordar com o divórcio. No entanto, até agora, Richard tem ignorado enquanto Alyssa o encara no sofá. Richard diz a ela para simplesmente ir dormir. Alyssa tenta convencê-lo a dormir na cama, prometendo que apenas segurará suas mãos e dormirá. Ele zomba e pergunta se foi ideia do Duque tentar seduzi-lo.
Enquanto discutem, Alyssa se lembra das 4 casas que contribuíram para a fundação do Império Arnia: Rublin da Tempestade, que controlava o ar; Quirro da Chama Vermelha, que controlava o fogo; Ester da Floresta, que controlava a terra; e Cerote do Mar, que controlava a água. Depois que o Império foi estabelecido, houve uma discussão sobre quem seria o imperador. As casas Rose, Quirro e Rublin se apresentaram. No final, a casa Quirro se sentou no trono. O imperador Quirro jurou servir com lealdade, enquanto a casa Rublin prometeu manter a família imperial sob controle. No entanto, com o tempo, o juramento e a lealdade se desvaneceram. A casa Quirro cobiçou o poder de Rublin e tentou usar o casamento como desculpa para roubá-lo. A Alyssa destaca que o casamento deles estava impedindo a família real de exigir que ele se casasse com a princesa. Ela relata seu plano de permanecer casada até atingir a maioridade e como ela deixará o ducado Rublin depois de demonstrar sua determinação. Richard aceita a oferta na manhã seguinte. Ao acordar, Richard encontra Alyssa se aconchegando a ele. Ao levantar, ele a vê tremendo de frio, então a cobre com um cobertor. Mais tarde, Alyssa também acorda e vai para a sala de estar. Enquanto lê um livro, ela nota uma jovem chamada em fazendo todas as tarefas sozinha. Ela conclui que as outras criadas devem tê-la intimidado para fazer todo o trabalho sozinha. Alyssa se aproxima de Jean e pergunta por que ela está esfregando o chão. Jean inventa uma desculpa fraca, dizendo que quer. Alyssa pergunta por que ela está fazendo todo o trabalho sozinha quando há outras criadas. Jean confessa que as outras pediram a ela para cobrir por elas antes, mas ela não fez um bom trabalho, então a chefe as repreendeu. Sentindo-se culpada, ela se ofereceu para fazer o trabalho delas novamente. Alyssa fica irritada, acreditando que as criadas estão inventando histórias para manipularem. Determinada, ela diz a Jean para fazer uma pausa enquanto resolve isso. No escritório do Duque, Alyssa manipula o Duque para verificar a situação atual das criadas. No mesmo dia, as criadas que deram um jeito foram demitidas. Após esse incidente, Alyssa começa a exigir coisas do Duque na maior parte do tempo, contanto que não seja nada grande. Agora, ela até pode estudar finanças. Ela planeja usar isso para iniciar um negócio e planejar sua vida após o divórcio. Ao entrar na sala de estudos, ela vê Richard. Ela diz a ele que estudará ao lado dele no futuro e o ajudará a diminuir sua carga de trabalho. O professor chega, e depois de Alyssa se apresentar, a aula começa. Durante a lição, Alyssa luta para usar o ábaco, e surpreendentemente, Richard ajuda. Ela sorri alegremente ao agradecê-lo, deixando Richard perplexo. Ele até esqueceu de tirar a mão dela. Depois de vê-la se acostumar com o ábaco, Richard a elogia internamente, acreditando que ela realmente poderá ajudá-lo no futuro. Após o término da aula, Alyssa convida Richard para dar uma volta pelo território com ela, sem pensar 2 vezes. Richard recusa. Alyssa não fica ofendida e oferece biscoitos, mas ele ainda recusa, dizendo que biscoitos são para crianças. Insultada, Alyssa rebate e vai embora. Depois de um tempo, Richard é visto lendo perto do parapeito da janela. Ao olhar para fora, ele prevê que vai chover em breve. Sua mente se volta para o crescente número de monstros no território. Sentindo-se inquieto, ele decide procurar Alyssa. Ele raciocina consigo mesmo que está fazendo isso apenas porque o Duque procurará uma substituta se ela se machucar. Em vez de outra garota que pode ter mais intenções, ele prefere ter Alyssa lá. Dentro de uma carruagem, Jean está preocupada que Alyssa esteja desconfortável com a viagem de longa distância, mas Alyssa tenta tranquilizá-la, dizendo que está bem, e muda o assunto para biscoitos, enquanto sua mente divaga para o seu futuro negócio de lanches. A carruagem sacode de repente, os cavaleiros lá fora gritam que monstros estão lá. Um guarda se aproxima de Alyssa e pede que ela não saia até que se livrem dos monstros. Enquanto os dois seguram as mãos e se agacham no chão. Alyssa conforta e de repente, a carruagem capota, arremessando Alyssa e Jean para o outro lado. Um monstro parecido com um escorpião bate na janela da carruagem e as vê. Alyssa treme de medo e se pergunta o que aconteceu com as pessoas do lado de fora. Richard então chega e usa seu poder para se livrar do monstro. Ele está furioso porque um monstro ousou se aproximar da carruagem de Alyssa. Alyssa o chama, pedindo sua ajuda para tirá-las da carruagem. Apesar do horror que ela passou, Alyssa ainda sorri brilhantemente para Richard enquanto o agradece. Vendo que algo dentro dele toca seu coração, o iceberg está finalmente derretendo. Alyssa e Richard se vestem antes de saírem com o Duque para o palácio. O imperador quer conhecer Alyssa para verificar se ela é real e não uma mentira inventada para impedir que Richard se case com a família imperial. Bem, não é mentira. É a principal razão pela qual eles se casaram. Após 15 dias de viagem, eles chegam ao campo de caça imperial. Ao sair da carruagem, Richard ajuda.
Ela rapidamente percebe que todos os olhos estão sobre ela. Logo, a família imperial chega com seus distintos cabelos vermelhos. Todos se curvam para cumprimentá-los. Notando a casa Rublin, a rainha pergunta ao duque se Alice é a próxima senhora de Rublin, ao que ele confirma. Alissa se curva e a cumprimenta, mas a rainha faz careta e continua a insultá-la com palavras açucaradas. Apesar do ar constrangedor, o festival de caça continua. O príncipe instrui todas as outras crianças a segui-lo. Vemos o príncipe e seus seguidores se unindo contra um certo garoto de cabelos prateados chamado Anel. O príncipe instrui onde todos vão se sentar e faz Alissa sentar ao lado do intimidado Anel. A Alissa agora entende por que Richard disse que eles eram lixo, querendo socá-lo, mas se contendo. A Alissa segue a ordem do príncipe ao sentar em seu lugar. Richard ocupa o lugar ao lado dela. O príncipe confuso diz a Richard que ele não deveria estar ao lado dele, mas Richard responde que é natural ele sentar ao lado de sua esposa, o melhor marido. Depois de despedir Richard como um tolo por se apaixonar, ele inicia a refeição despejando suco na cabeça de Anel. O príncipe herdeiro pede desculpas insinceramente e começa a zombar de Anel. Todos seguem e riem de Anel. Outro humano desprezível. Meu Deus, pensar que ele é o príncipe herdeiro. Que vergonha! Irritada com o bullying flagrante, Alissa pega um lenço e ajuda Anel a limpar o suco de seu rosto. Os irmãos reais ficam bravos com a ação dela, então o príncipe tenta puni-la da mesma forma. Mas antes que ele possa derramar a bebida em sua cabeça, uma tempestade de vento acontece e a bebida acaba coincidentemente respingando em suas roupas. Tome isso, criaturas vis. O príncipe herdeiro Christian fica mais furioso e culpa Richard como o culpado, mas um servo segura e diz que ele precisa se trocar primeiro. Antes de sair, o príncipe promete que fará Richard pagar por isso. Enquanto os membros da realeza saem, Richard também sai. Alissa o chama, mas Anel a interrompe para agradecer. Ela sorri e diz que não foi nada antes de correr para seguir Richard. Do lado de fora, Alissa alcança Richard e agradece por ajudá-la. Ele ignora, mas Alissa insiste que ainda está grata por ele ter ficado do seu lado. Então, ela agradece novamente e o chama de seu querido marido. Richard vira e sai, deixando Alissa se perguntando se o incomodou, mas a verdade é que ele está corando de constrangimento. Tão fofo. Em seguida, ocorre uma pequena cena. Alissa está tentando tirar a mancha de seu vestido com Anel ao seu lado. Nesse momento, Alissa ouve pessoas conversando nas proximidades. Ela puxa Anel para perto dela, e eles se escondem atrás de uma moita enquanto essas pessoas suspeitas conversam. Alissa empalidece de horror ao descobrir que o alvo é seu marido. Ela então tenta encontrar uma maneira de pedir ajuda aos guardas imperiais, mas decide contra isso. É provável que o imperador tenha dado a ordem. Os únicos que podem ajudar Richard agora são os cavaleiros de Rublin. Alissa e Anel correm para salvar Richard, correndo em direção aos cavaleiros da casa Rubin. Eles avisam que Richard está em perigo, mas eles simplesmente riem. Ela lembra a eles que juraram um juramento de sangue à casa Rublin antes de ir procurar Richard, mesmo sabendo que, na história original, Richard sobrevive por causa de seu filho. No entanto, ela não consegue afastar a dúvida de que a história pode ter mudado, já que ela está agora aqui. Uma rajada violenta de vento vem, e ela sabe que é de Richard. Ela corre enquanto os cavaleiros a seguem. Sim, vá salvar seu maridinho. Um grupo de homens cerca Richard, mas ele os domina facilmente. Alissa corre até ele e vê que seu estômago está sangrando. Richard então desmaia no chão. Graças a isso, o festival de caça é cancelado. O Duque Rublin pede para investigar, e o imperador não teve escolha a não ser concordar. Richard volta ao Du e recebe tratamento, com Alissa cuidando dele. Trêmula, chega e diz a Alissa que viu o homem que tentou matar Richard no escritório do Duque. Espera, o quê? Alissa fica surpresa ao descobrir que o Duque planejou tudo isso apenas para mostrar a todos o quão forte é a casa Rublin, à custa de seu neto. Richard, tremendo de raiva, Alissa pede a Anel que mantenha isso em segredo. Richard acorda mais tarde para ver Alissa cuidando dele. Ela então lhe conta a chocante verdade que descobriu, mas ele diz que já sabe disso, pois não é a primeira vez que isso aconteceu. Ainda assim, o Duque o fez sucessor depois da morte de seu pai, então ele planeja pôr um fim à casa Rublin. Agora Alissa entende Richard e por que ele age assim. Ela diz a ele que pode contar com ela, segurando sua mão. Em outra cena, Marquês Feliz está tendo uma audiência com o imperador sobre o incidente recente. Sentindo-se ameaçado por Richard, o Marquês sugere se livrar dele. Ele sugere usar o juramento de irmãos, o pacto feito pelas 4 casas. Se as 3 casas decidirem se rebelar por uma boa causa, a família imperial não pode aniquilar a família deles.
E se a família imperial pedir ajuda a eles, as 3 casas devem proteger a família imperial, não importa o que aconteça. Mas diz que com o juramento, mesmo que isso possa não matá-lo diretamente, ainda o colocaria em um canto. Enquanto isso, Richard está ensinando Alyssa a calcular, quando uma empregada informa que o Conde Arden e Anel estão lá para agradecê-la. Richard está irritado porque Alyssa tem que se arrumar só para encontrar Anel quando deveria estar se concentrando nele. Ele até interrompe a reunião deles e finge estar tonto. Despreocupada disso, Alyssa os dispensa antes de eles partirem. Anel lhes entrega um convite para uma festa em sua propriedade, e Alyssa agradece, enquanto Richard rende os dentes de ciúmes. Mais tarde, à noite, Richard diz a Alyssa para não se aproximar de Anel, o que ela entende como outra coisa. Sem querer explicar, ele diz a ela para apenas ir dormir. Enquanto Alyssa está profundamente dormindo, Richard cutuca suas bochechas e diz que, se ela vai estar ao seu lado, deve dar a ele sua atenção total. Em outra cena, no carro, Alyssa acha fofo que Richard tenha acompanhado ela à festa depois de dizer que não iria. Ao chegarem à propriedade dos Arden, Richard estende a mão para Alyssa e diz que a estará acompanhando. Alyssa fica surpresa com o recente comportamento de Richard em relação a ela, mas o recebe felizmente. O Duque estava lá, entra no salão do banquete, com todos os olhares voltados para eles. O Conde Ardan se aproxima rapidamente para recebê-los, fazendo com que alguns nobres sigam o exemplo, com a atitude se revertendo completamente. Alyssa conclui que eles devem ter mudado depois de saber o quão poderoso Richard é. Esse deve ter sido o objetivo do Duque Rublin o tempo todo. Depois que o Conde Ardan faz um brinde para oficialmente começar a festa, Alyssa e Richard são conduzidos a um prédio diferente para os mais jovens. Ao entrar, os outros mostram imediatamente hostilidade, principalmente os lacaios do príncipe herdeiro. Anel aparece e o cumprimenta felizmente, mas Alyssa o afasta, pois ele está ocupado. Em seguida, ela o arrasta até a mesa de sobremesas e enfia um biscoito em sua boca. Eles estão começando a ficar mais familiares um com o outro. Tão doce. Enquanto Alyssa come, ela sente dor na parte de trás dos pés devido aos seus novos sapatos. Ela decide ir para a varanda descansar. Richard tenta perguntar para onde ela está indo e percebe que ela está mancando. Enquanto Alyssa aproveita a pausa do lado de fora, ouve outros falando sobre o conflito entre o príncipe herdeiro e Richard. Eles até falam sobre a ilegitimidade de Richard e suas origens obscuras rumorejadas. Ao rir, Alyssa sai para repreendê-los, mas eles zombam dela por estar casada com um monstro. Em vez de ficar com raiva, Alyssa responde que ama ser casada com Richard, uma esposa perfeita aqui. Uma garota de cabelos prateados fala e diz a Alyssa que ela está sendo petulante. Alyssa a reconhece imediatamente como Rose Feliz, a futura madrasta do protagonista masculino. Eles imediatamente usam seu status de noiva para fazê-la se curvar, mas ela os refuta, dizendo que é Rose que deveria mostrar respeito, pois ela ainda é uma Feliz, enquanto Alyssa, por outro lado, já é uma Rublin. Isso escala. Enquanto Alyssa se afasta, ela encontra Richard procurando por ela. Ao vê-la tremendo, Richard segura sua mão e chama as crianças mimadas de vermes enquanto saem. Richard diz a ela que pode simplesmente ignorá-los no futuro, pois está acostumado com todas as bobagens deles de qualquer maneira. Alyssa fica irritada e se recusa a ficar em silêncio, já que decidiu estar ao lado dele, é justo que o defenda e vice-versa. Richard se sente tocado, é a primeira vez que alguém defende ele. Vocês realmente precisam um do outro. Richard diz a Alyssa para subir em suas costas. Alyssa hesita no início, mas faz o que lhe é mandado, envolvendo os braços em volta de seu pescoço. Richard então anda com Alyssa em suas costas, ambos corando após a conversa deles. Depois do banquete, há uma breve peça que Alyssa certamente aproveita. Ela está a caminho da biblioteca quando, ao olhar pela janela, depara-se com a visão de vários homens treinando do lado de fora, e eu mencionei que a maioria deles está sem camisa. Não culpo Alyssa por encarar descaradamente. Seu olhar é interrompido quando a voz de Richard vem bem ao lado dela, fazendo-a pular por um segundo. Ela esqueceu que está casada. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela explica rapidamente que acha a esgrima legal. Ele pergunta se ela quer aprender e se oferece para ensiná-la, mas ela rapidamente escapa. Ela realmente não quer ser forçada a aprender esgrima. Mais tarde, um cavaleiro chamado Thompson não está se divertindo muito. O pequeno duque o desafiou para um duelo do nada. Antes de começarem, Richard está olhando pela janela quando avista Alyssa passando. Ele rapidamente ordena que comecem. Surpreendentemente, Richard é rápido e bastante habilidoso, desarmando-o rapidamente. Ele então olha para a janela novamente, pois quer impressionar sua paixão. Como esse pequeno duque é adorável. Mais tarde, Alyssa está no quarto deles olhando um mapa. Pouco depois, Richard entra em seus aposentos.
Quando ela lhe diz que o viu lutando antes, ele fica lisonjeado rapidamente, mas fica assustado quando Alice o puxa para mais perto e o repreende por fazer tal coisa quando está recentemente ferido. Quando ele nota o mapa, Alyssa diz que deveriam olhar juntos. Ele descobre que ela está procurando um lugar para se estabelecer após o divórcio, e ele fica atordoado. Ele é lembrado da promessa que fizeram, e agora ele está se arrependendo de ter concordado com aquela coisa estúpida. Meu Deus, pequeno Duque, você já se apaixonou? Você realmente atirou no próprio pé com aquela promessa, não foi? Alyssa diz a ele que quer viver em Sorne, e Richard está cada vez mais irritado, pois fica perto da casa de Ardan, como era de se esperar. Como a paz é breve, um decreto do imperador chega. Há uma guerra se formando contra o reino de Pan, e é costume para o príncipe herdeiro se juntar aos soldados. No entanto, como ele está doente, Richard, o jovem duque de Rublin, irá em seu lugar. O duque Albert está enfurecido com a óbvia discriminação do imperador. Quanto a Alyssa, os medos ficam cada vez mais evidentes em seu rosto quando ela ouve a notícia. Ela ainda lembra do momento em que Richard quase morreu durante a caçada, quando ela o vê. Lágrimas começam a rolar por suas bochechas, ela não quer que ele morra ou sequer sofra qualquer dor. Ela corre até ele e o envolve em seu abraço. Quando pensamos que o Duque Albert não pode ficar mais desprezível, ele nos prova o contrário. Ele quer que Richard e Alyssa gerem um herdeiro antes de ele ir para a guerra. Quão desprezível é isso? Eles ainda são praticamente crianças, pelo amor de Deus. Richard simplesmente se recusa, declarando que recusará a posição de herdeiro quando seu avô o ameaça. Albert está além de furioso, desesperado para salvar sua linhagem, mas Richard jura que não morrerá e que Rubin não cairá dessa maneira. Sem o avô saber, o que Richard realmente quer dizer é que ele mesmo quebrará a linhagem deles. Entretanto, entra Alyssa. Ela assegura ao duque que fará como ele ordena. Richard fica chocado com a decisão dela. No entanto, ele não tem com o que se preocupar, pois Alyssa é uma garota com um plano. Eles dormirão na mesma cama, e as criadas que ela recrutou verificarão a cama na manhã seguinte. Em seguida, ela pega a mão dele e o incentiva, dizendo que a primeira vez dele deveria ser com quem ele realmente ama. Mais tarde, ele debate se o que sente por ela é amor, no entanto, uma coisa é certa, ele nunca quer perdê-la. Acredite em mim, isso é amor. O imperador ordena que Richard vá para a guerra em um mês. Richard tem que passar todos os dias na floresta treinando contra monstros como preparação. Alyssa se vê chateada por seu marido estar fora cedo de manhã e voltar tarde da noite. No entanto, à noite ele tem treino, ela precisa lembrá-lo de que há coisas mais importantes do que treinar, como passar tempo com alguém importante. Foi quando ele se lembrou do pedido de Alyssa para que ele voltasse cedo. Ela queria explorar a ala norte com ele. Ele rapidamente encerra a sessão e corre de volta para a mansão. Quando chega ao quarto deles, a vê sentada no sofá, dormindo profundamente e claramente o esperando. Ela pensa que é seu aniversário e quer comemorar, mas ele nega, pois Grayson disse a ela que é, mas Richard confessa que é um número aleatório, pois não sabe quando nasceu. Então, ele diz a ela que amanhã pode ser seu aniversário, e eles explorarão a mansão juntos até lá. Ela sorri para ele e pede para ele não esquecer da noite anterior à partida de Richard. Na véspera da partida de Richard, Alyssa de repente o abraça no momento em que ele entra no quarto deles. Ele fica confuso no início, mas depois percebe que um colar de pingente está em volta do seu pescoço. Ela explica que é para protegê-lo de má sorte. A felicidade do jovem duque está claramente estampada em seu rosto. Então, ela diz a ele que devem dormir agora, pois como sua esposa, ela precisa se despedir dele cedo no dia seguinte. Ela realmente está determinada a cumprir seus deveres de esposa. Que adorável! Ela faz ele prometer que a acordará antes de sair, até usando um juramento de mindinho. No entanto, o pequeno duque quebra sua promessa. Por que você faria isso, Richard? Antes de partir, ele afasta o cabelo dela do rosto adormecido e murmura para ela não ficar doente e não esconder seus desconfortos. Então, ele a beija. Como esperado, ela fica furiosa com o que ele fez e promete bater nele assim que ele chegar em casa. No entanto, apesar de sua raiva, ela ainda espera que ele tenha uma viagem segura. Quando Richard não está mais presente na mansão, Alyssa percebe instantaneamente as mudanças. As empregadas e até o duque agora a tratam friamente, não ouvem mais suas ordens. Boa coisa que continua ao seu lado. Quando ela volta para o quarto, vê duas criadas roubando alguns de seus colares. Ela até ouve uma delas especulando sobre a sobrevivência de Richard, o duque de 15 anos, na guerra, prevendo que, uma vez morto, Rublin cairá. Alyssa está furiosa quando abre a porta abruptamente, assustando as criadas ladrões.
Ela ordena que aquela que estava falando mal de Richard e da família seja expulsa. Depois de um mês, Alyssa mantém a esperança de que Richard prevalecerá, apesar dos outros acreditarem o contrário. Ela sabe o quão forte ele é, e para provar que está certa, entra correndo em seu quarto para anunciar que o pequeno Duque venceu sua primeira batalha. O Duque Albert e Alyssa comparecem à festa de aniversário do imperador, e Alyssa tem um olhar determinado em seu rosto. Ela lembra como é suspeito que apenas uma semana após a partida de Richard, o príncipe herdeiro, que estava doente, se recuperou e está animado novamente. Torna-se logo perceptível como a opinião dos nobres sobre Richard mudou por causa de sua vitória. O príncipe Christian não está nada feliz com isso, especialmente porque agora está sendo comparado a ele. De repente, ele avista Alyssa e se aproxima dela com arrogância. Quando ela o cumprimenta com um sorriso brilhante, ele percebe o quão bonita ela é. Ela pergunta sobre sua saúde, e ele explica que, como filho, deveria estar presente no aniversário de seu pai. Ela começa a falar sobre falsos rumores de que ele fingiu estar doente por medo do campo de batalha. O príncipe fica indignado, mas Alyssa diz que deve ter ouvido os rumores errados. O príncipe declara arrogantemente que se juntará aos reforços. Nesse momento, Alyssa sabe que ele caiu em sua armadilha. Nossa pequena dama é bastante astuta. Quando é a vez de cumprimentar o imperador, Alyssa aproveita o momento para revelar que o príncipe anunciou que irá para a guerra também. A expressão no rosto do imperador e de sua esposa só pode ser descrita como choque total. Devido à arrogância do príncipe herdeiro, eles agora têm que enviar seu filho para o campo de batalha. Mais tarde, Alyssa consegue um ajudante chamado Ágil. Com sua ajuda, ela consegue enviar cartas para Richard. A guerra com Pon está levando mais tempo do que o esperado, e já se passaram 7 anos desde o início. Nas regiões montanhosas e frias, um Richard maduro e crescido lê outra carta de sua esposa com um sorriso no rosto. Ele é interrompido quando o Sr. Thompson informa que um mensageiro foi enviado pelo imperador, e um grande banquete será realizado para eles. Quando perguntado o que quer, ele diz diretamente a eles que tudo o que ele quer é voltar para casa. Richard não é o único que amadureceu. Alyssa tem gerenciado os assuntos de Rublin desde que o Duque ficou doente, e ela está se saindo muito bem. As pessoas de sua propriedade elogiam o quanto sua sabedoria os ajudou a avançar. No entanto, a reunião é interrompida quando um mensageiro entra para anunciar que a guerra foi vencida, o que significa que Richard está retornando. Alegria pura instantaneamente floresce no rosto de Alyssa. O casal será finalmente reunido. Mais tarde, naquela noite, ela pensa que, embora sua personalidade ainda seja tão direta quanto sempre, grande parte de sua aparência deve ter mudado. Ela se pergunta como ele está agora, mas seus devaneios são interrompidos quando o vento sopra pela sacada. Richard entra, e meu Deus, ele cresceu para ser um homem tão lindo, como se fosse do céu. Alyssa comenta que ele chegou mais cedo do que o esperado, e ela o leva para dentro. A maneira como ele a olha é tão fascinante que deveria ser ilegal. Ela está prestes a dormir no sofá. Quando estão acomodados e Alyssa está dormindo profundamente, Richard a observa e maravilha-se com o quanto sentiu falta dela. Ele também fica muito decepcionado porque ela não abraça mais as pessoas quando dorme. Enquanto isso, o imperador está falando com um marquês sobre Richard e Alyssa, e ele está particularmente irritado porque seus planos estão sendo arruinados. O marquês, com um sorriso maligno, assegura a ele que já cuidou disso com antecedência. Na manhã seguinte, Alyssa está confusa porque Richard não está mais com ela quando acorda. Ela pensa que a noite passada foi apenas um sonho. Aparentemente, Richard está chegando com seus cavaleiros. Ela sai para cumprimentá-los e fica surpresa ao ver que ele se parece com um homem de seus sonhos da noite anterior. Quando ele a cumprimenta com um sorriso astuto, ela percebe que a noite passada pode não ter sido um sonho. Ele acabou de chegar, mas o doente Duque já o convocou, como esperado. A única coisa que o Duque quer discutir é Richard gerar herdeiros. Deixe o homem em paz. Quando ele praticamente ordena que durma com Alyssa para ter um sucessor, ele o deixa sem querer ouvir mais uma palavra. Mais tarde, Alyssa se junta a Richard e seus cavaleiros à mesa para comemorar. Eles estão se divertindo muito, cheios de aplausos e risos. Thompson pede a ela que beba com eles e diga algo, e apesar da irritação de Richard, ela faz um discurso sobre o heroísmo deles e engole a cerveja em sua mão. Todos ficam impressionados com sua habilidade de beber. Alyssa está se divertindo muito e acaba conversando bêbada com os cavaleiros. Richard eventualmente tira sua bebida dela e a leva de volta para o quarto, muito para o entretenimento dos companheiros.
Ele a arruma na cama quando ela pega em sua mão e diz que quer segurar a mão dele. O problema é que Richard não está satisfeito apenas em dar as mãos. Na manhã seguinte, Alyssa sofre as consequências de beber demais. Ela está instantaneamente envergonhada pela maneira como se comportou na noite passada, especialmente na frente de Richard. Falando do seu maravilhoso marido, ele está prestes a entrar no quarto. Então, em seu pânico, Alyssa finge estar dormindo. Quando ela dá uma espiada nele, ela fica boquiaberta ao vê-lo acabado de sair do chuveiro e trocando de roupa. Quando ele termina, ele se senta na cama e pergunta se ela já parou de fingir. Flagrada, seu belo marido agora cuida dela, entregando-lhe um copo de água. Quando ela pergunta se fez algo embaraçoso, ele finge inocência e ri dela, muito para sua vergonha eterna. Mais tarde, naquele dia, ela ainda está sofrendo com a ressaca e de repente ouve pessoas do lado de fora. Ela olha para a sacada e vê seu marido se preparando para visitar o território. Quando ele a pega olhando para ele, ela instantaneamente se agacha. Ela é tão desajeitada. Mais tarde, o Duque pede para vê-la. O resultado dessa visita é desagradável, para dizer o mínimo. Ele quer que ela seduza Richard, ou ele machucará as pessoas com quem ela se importa. Como ele ousa fazer isso depois de tudo o que ela fez pelo território? Ingrato. Ela entra no quarto deles usando uma camisola transparente, sentindo-se horrível. Ela também lembra que, com base na idade de Anis no romance, ele deve ser concebido por volta dessa época. Richard chega e vê o estado em que ela está. O olhar nos olhos dele é tão intenso que ela começa a tremer, mas ela não espera por um cobertor cair sobre seus ombros. Richard diz a ela que ficará com frio e faz seu caminho até a sacada. Antes de voar embora, ele diz a ela para não se importar com as palavras do Duque. Enquanto ela o vê ir embora, ela decide que deve se divorciar dele em breve. Richard, na última semana, tem saído todas as noites, só retornando quando ela está dormindo profundamente. Alice o confronta para dizer que eles podem ter quartos separados se sua presença o deixou desconfortável. Ela explica que é inconveniente para ele, mas ele nega, sem ela saber que ele quer manter o acordo deles porque pode admirá-la enquanto ela dorme e deitar-se com ela. Em vez disso, ela pergunta por que ele está sempre saindo. Ele responde que tem saído para dar uma volta. Ele é tão desajeitado que o que ele disse é claramente uma mentira. Ele está preocupado que não conseguirá se controlar perto dela. Pobre Richard, resistindo à tentação. Bem, é melhor ele continuar respeitando sua esposa. Alyssa pergunta entusiasticamente se caminhar à luz da lua é diferente, então ele pergunta se ela quer experimentar, e ela concorda ansiosamente. Quando ela está pronta, ela se aproxima dele na sacada. Ele a carrega nos braços, dizendo para não soltar. Juntos, eles voam pelo ar e se maravilham com a beleza ao redor. Essa cena é tão fofa. Ela agradece a ele com um sorriso radiante, fazendo Richard corar. O doente Duque está desesperado para continuar sua linhagem. Infelizmente para ele, seu tempo está realmente se esgotando. Enquanto marido e mulher conversam, um cavaleiro os informa que o Duque está em condição crítica. Quando Richard está sozinho com o Duque moribundo, ele conversa com ele em seus últimos momentos. Sua raiva culmina nesse ponto, e ele observa que deveria ter vivido mais tempo para que pudesse sentir dor e desespero. Ele conta como Rublin agora é seu e pede ao Duque para manter os olhos abertos do inferno. O casal está trabalhando junto no escritório, e um observador nota como eles são bonitos juntos. É como se eles fossem feitos um para o outro. É por isso que ela está confusa sobre por que Alyssa quer se divorciar. De repente, ela se lembra de uma carta que foi enviada a ele, então ela a entrega a ele. É uma carta de anel. Alyssa lembra a ele que costumavam ajudá-los antes, no entanto, ele não está preocupado com nada disso. O que ele quer saber é por que Anel está enviando uma carta para ela. Quando os documentos são discutidos e os outros dispensados, ela diz ao Duque que tem algo para lhe contar. Ele fica ainda mais atento ao que ela tem a dizer, e ela vacila. Como ela vai dizer que quer o divórcio? O casamento é contratual, sim, mas ela tem vivido como uma amante por 8 anos. No entanto, ela sabe que precisa fazer isso. Ela quer que Richard seja feliz com quem ele escolher. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, são interrompidos por Thompson, que informa que monstros estão na Floresta Oeste e estão atacando civis. O Duque diz à esposa que vão conversar mais tarde, ele tem que lidar com os ataques imediatamente. Quando ele sai, Alyssa fica nervosamente para trás. Não muito tempo depois, ela é interrompida novamente. Uma avalanche em Mount Hook soterrou 20 casas.
Alyssa rapidamente assume seu papel de duquesa e ordena o que precisa ser feito para ajudar, anunciando até que irá ao local pessoalmente. Quando chega, testemunha a extensão dos danos. Uma criança está lá chorando, pedindo ajuda para seu irmão. Aparentemente, o menino foi à floresta buscar lenha e ainda não voltou. Alyssa sabe que ele está na floresta oeste, onde os monstros estão atacando. Ela conforta a criança, pergunta seus nomes e de seu irmão, abraça-a como conforto e elogia sua bravura. Ela assegura que os cavaleiros encontrarão seu irmão, mas ela sabe que eles precisam encontrá-lo o mais rápido possível. Eles conseguem ajudar a realocar as vítimas para lugares mais seguros. A Alyssa instrui que sejam fornecidos suprimentos suficientes para socorro. Em seguida, ela pergunta a Sir Lawrence se a criança foi encontrada e descobre que conseguiram encontrar os passos dele levando para a floresta oeste. A Alyssa decide ir com os cavaleiros procurá-lo. Quando chegam à floresta, eles instantaneamente procuram em todos os lugares pelo menino. Agil nota que não é seguro para a duquesa ficar mais tempo, pois está prestes a começar a nevar forte. No entanto, Alyssa precisa investigar algo. De repente, ouvem o choro de uma criança. Então eles seguem a direção de onde está vindo. Eles encontraram a criança. Ela se aproxima do menino para confortá-lo, quando ele grita de repente que lobos diretos estão à espreita para atacar. Antes que ela consiga se afastar, um deles pula nela, e tudo que ela pode fazer é recuar. Surpreendentemente, algo acontece quando seus dedos tocam acidentalmente o lobo. Em vez de prejudicá-la, o lobo direto se acalma sem motivo aparente e começa a olhá-la adoravelmente. O que é isso? Tão inesperado. Será que ela tem habilidades ocultas? Antes que ela possa pensar mais sobre isso, o lobo é afastado por um cavaleiro, e os outros a cercam para protegê-la dos outros lobos. Ela se vê de volta a um penhasco. Justo quando a situação parece sem esperança, o vento se intensifica e com ele vem Richard, o marido, para o resgate. Ele invoca um raio do céu e eletrocuta os lobos. Alyssa está tão aliviada que ele chegou e o chama, no entanto, uma expressão horrorizada aparece em seu rosto. É tarde demais quando ela percebe que o penhasco em que está parada se quebrou. Ela está caindo de repente, sem nada para se segurar. Richard, sem hesitação, se lança atrás dela, envolvendo-se ao redor dela. Infelizmente, a queda é muito rápida e ele não consegue impedi-la. O duque e a duquesa são mergulhados nas águas geladas. O riacho é muito forte, tornando mais difícil para Richard chegar à superfície. Parece que a magia em ação quando a corrente muda de direção, caso contrário, estariam em perigo. Alyssa ainda não recuperou a consciência, então Richard não tem escolha a não ser beijar ou realizar a ressuscitação cardiopulmonar. Felizmente, Alyssa tossiu água, mas sua temperatura está caindo. Richard espera que haja uma vila por perto. Quando Alyssa acorda, a primeira coisa que vê é o peito de Richard. Confusa sobre por que estão ambos abraçados e sem roupas, Richard é obrigado a contar o que aconteceu. Alyssa o tranquiliza, dizendo que está bem agora, embora ela realmente não esteja. Ela não sabe para onde olhar. Alyssa esclarece que não o odeia, na verdade, ela gosta. Acho que ela mais do que gosta, a maneira como ela trava os olhos em seu peito enquanto descansa a cabeça em seu bíceps. Richard ainda não disse nada, mas a maneira como ele coloca o braço sobre o corpo dela está dando a vibe de você não pode se afastar de mim. No entanto, nossa dama não consegue lidar com a tensão, então ela encontra uma desculpa para se afastar dele. Eu te entendo, garota. Em vez disso, Richard oferece vinho a ela. É um item de sobrevivência para manter a temperatura, então ele sempre o carrega consigo sem hesitação. Alyssa bebe como se fosse água. Oh! Pode ser o início de algo picante enquanto estão sentados na frente da lareira. Alyssa expressa sua gratidão por ter salvado sua vida com um sorriso radiante. Ela também agradece por ele ter retornado em segurança. Richard está boquiaberto demais para falar, mas quando se recupera, diz a ela para descansar. No entanto, Alyssa não quer, perguntando se ele não sente nada dadas as circunstâncias. Meu Deus, para a garota, você está selvagem. Ao perceber o que disse, ela se levanta, mas o álcool está fazendo efeito. Por sorte, Richard a segura com um braço, trazendo-a para mais perto dele. Conforme ocupam o espaço entre seus rostos, seus lábios se encontram. Só se afasta para respirar, mas ela quer um pouco mais. Parece que a lareira não é suficiente para aquecê-los, então passam a noite juntos, chamando um ao outro pelos nomes entre gemidos.
Alice está rapidamente dormindo, mas Richard fica acordado, pedindo desculpas por passarem sua primeira noite em um lugar assim. Mas foi bom quando ela o encorajou. Ele então beija sua testa, esperando que ela sinta o mesmo. Na manhã seguinte, Alice acorda primeiro com uma ressaca, é claro. No entanto, ela ainda se lembra de algumas memórias do que aconteceu na noite anterior. Ela está em pânico com a vergonha. Richard acorda de bom humor, mas as palavras de Alice o quebram. Ela se desculpa por ter bebido demais e promete que não acontecerá de novo. Ai, parece que alguém está esperando mais. Richard está prestes a segurar o rosto dela, mas os cavaleiros aparecem procurando por eles. No entanto, Alice ainda não está se sentindo bem, então ela desmaia em seus braços. Naquele dia, ela sonha com sua outra versão sufocando-a, dizendo que ela tem que se livrar da trama original ou acabará morrendo como Alice original. Enquanto isso, Thompson entra no quarto de Alice, onde Richard lhe entrega uma pedra que encontraram dentro do corpo do monstro que os atacou naquele dia. A pedra da alma do diabo cresce apenas dentro do cânion da terra do noroeste do território de Rublin. Se alguém tocar e absorver, ela corroerá lentamente suas almas e tirará suas vidas. Para Richard, isso significa apenas uma coisa. Alguém trouxe a pedra da alma do diabo da terra contaminada e a espalhou por todo o território deles. Então, Richard decide investigar o cânion. Lá, soldados já perderam a razão. Richard perfura o peito deles para não deixá-los sofrer mais. Conforme avançam mais adentro, encontram o Lago da Purificação, que dizem conter o poder de Arion. Dizem bloquear a energia maligna da poluição. De repente, um monstro em forma humana com uma aura ameaçadora se aproxima lentamente deles. Richard avisa o monstro, mas ele continua avançando. Ele não tem escolha a não ser derrubá-lo. Nesse momento, ele fala. Esse monstro tem esperado por muito tempo por seu desejo, referindo-se a Richard. Depois disso, Richard acha que esse monstro é de alguma forma familiar. No entanto, as coisas só pioram. Richard de repente sente dor, espetando bem no peito. Richard, de volta à mansão, Alice está mais ansiosa depois do sonho que teve. Começa a se perguntar se Richard ainda a tratará da mesma maneira, machucada pelo que ela pensa ser um relacionamento indesejado. Ela percebe que não é diferente do original. E se ele a odeia? De repente, o servo entra trazendo mais notícias sobre Richard. Alice se levanta rapidamente e corre para encontrá-lo. O servo informa que Richard desmaiou na caverna, mas agora está seguro e logo chegará à mansão. Do lado de fora, ela ouve pessoas falando e vê Richard. Ela chama por seu nome, apenas para ele passar friamente por ela, dizendo que eles apenas conversarão mais tarde. Essa pequena interação faz com que ela pense que ele deve realmente a odiar muito. Pouco depois, no quarto de Richard, ele tira a camisa, pois seu corpo está coberto de sujeira, dizendo que quase sujou o vestido de Alice. Além disso, ele pretendia abraçá-la assim que a visse, como de costume, mas lembrou do que Thompson havia dito. Seria melhor evitar temporariamente o contato com os outros, já que a energia ruim que o cerca seria facilmente transferida para pessoas fracas como Alice. E assim, ele decide manter distância dela por alguns dias. Além disso, ele ainda está incomodado com o monstro na caverna. Normalmente, ele apenas ignoraria, mas desta vez se sente inseguro. Mais tarde, um distintivo quebrado é encontrado perto da caverna, e a parte de trás dele é gravada com a imagem do Conde Sexto Locke. A família do Conde Sexto Locke é famosa por estar do lado do imperador, especificamente como emissários que seguem as ordens do Marquês Feliz, o sogro do imperador. Em termos simples, agora estão mirando Rublin como um todo. Richard decide visitar o Conde Sexto em 3 dias, juntamente com Alice. Enquanto isso, Alice está distraída em seu quarto, pensando demais sobre como Richard a está tratando. Por dias, ela se preocupa, mas uma criada a anima, dizendo que ela não precisa se preocupar com Richard, pois ele é uma pessoa muito forte. Alice sorri e informa que terá uma refeição no restaurante amanhã. Ela então vai para a sala de jantar para comer, mas o mordomo lhe conta sobre a condição de Richard, então ele não comerá com ela por enquanto. Alice entende, mas ainda se sente vazia e triste. Naquela noite, ela entra no escritório dele e fala sobre o que aconteceu entre eles da última vez. Para ela, foi apenas um acidente, como são um casal casado, não é grande coisa, então ele não deveria se preocupar muito. Richard rende os dentes e responde friamente que ela não deveria se preocupar com isso. Ele então passa por ela pela segunda vez para abrir a porta e pedir que ela saia, pois ainda é perigoso se aproximar dele.
Quando ela se retira, ele fecha a porta e se senta no chão, segurando a cabeça, muito machucado com o que ela disse. Qual é o sentido de dizer que não significa isso, apenas para se machucar e, além disso, ele está agora duvidando de tudo que fizeram juntos? Quando ela o amará? Desde aquele dia, eles não tiveram tempo para se encontrar e conversar. Eles até viajam carroças diferentes. Em percebe que ela parece pálida, mas Alyssa apenas a tranquiliza dizendo que está bem. No caminho para a capital, Alyssa não pode deixar de sentir que nunca mais voltará ao continente. É apenas algo que ela realmente precisa fazer rápido. Avançando, faz meio mês desde que ela começou a vir para a capital, mas durante esse tempo ela tem tido enjoo de carroça e febre. Richard ordena que os cavaleiros descansem por um tempo para dar a Alyssa um tempo para relaxar, já que a energia tóxica agora se foi. Ele decide visitar Alyssa na tenda, finalmente, e entra trazendo comida. No entanto, Alyssa se sente mais enojada do que faminta, então ela foge da tenda. Richard a segue preocupado, já que ela também não comeu nada nos últimos dias. Alyssa apenas o tranquiliza dizendo que verá um médico quando chegarem em área, mas por enquanto quer descansar, deixando-o para trás sem nem olhar para ele. Alyssa percebe que seu período ainda não chegou este mês. Poderia ser que ela está grávida? Mas Richard sempre quer acabar com a linha de sua família. Então, ela pensa que ele não quererá ou até mesmo gostará da criança. Pelo contrário, talvez ela tenha que aceitar o ressentimento e o ódio dele, porque no romance original ele odeia a criança indesejada e planeja se livrar dela. Alyssa não quer isso. Na capital, Richard chama o médico, mas Alyssa continua inventando desculpas para não ser examinada. Richard até oferece ficar ao seu lado para que ela não precise se preocupar. Isso é o mínimo que ela espera. Richard saberá a verdade. De repente, Thompson tem um assunto muito urgente que precisa da presença de Richard. Desta vez, Alyssa demite imediatamente o médico e pede em que encontre um sem-língua que mora fora da capital. De fato, ela está grávida. Isso não é como ela esperava que as coisas acontecessem. Pergunta-se, em comparação com o divórcio, não seria melhor viver com o marido? Alyssa então diz a ela que Richard não quer o bebê deles, ele odeia crianças. Pensou que estava errado pensar nele como alguém digno de Alyssa. Como ela poderia ficar tão feliz em viver com esse homem irresponsável, certo? De volta à mansão, Alyssa relembra o que aconteceu na história original. Eus é uma criança que nunca recebeu amor de ninguém. Sua mãe, Alyssa, só pede pelo amor de seu marido e nunca se importa com ele. Seu pai, Richard, sempre odiou-o desde que ele ainda estava no ventre de sua mãe. Uma criança que cresceu sem amor se torna um personagem de apoio com a mente distorcida. Ele sequestra e aprisiona a protagonista feminina e implora por amor, assim como sua mãe. Alyssa, no presente, não quer que isso aconteça. Em pouco tempo, ela definitivamente não se divorciará de Richard e viverá como colegas, fugindo de seu território antes de ouvir Richard dizendo que não terá nenhum bebê. E assim, ela promete ao seu filho que definitivamente lhe dará uma vida feliz. A carta sobre o término da reforma da vila na semana passada, assegurando-lhe que as coisas acontecerão do jeito que ela deseja. Feliz por receber boas notícias, ela precisa se preparar rapidamente. No entanto, Richard entra após chamá-la várias vezes, mas então ele percebe a carta em suas mãos. Richard pergunta sobre a carta, mas Alyssa ignora sua pergunta. Em vez disso, ela diz para ele tomar um banho antes de terem uma refeição juntos. Quando Richard se levanta para se lavar, ele nota o brasão da família no L e definitivamente sabe de quem é. No dia seguinte, Richard visita o imperador e relata que descobriu vestígios de alguém que liderou monstros em direção à Pedra da Alma Demoníaca. Ele está indignado com o fato de o imperador ainda se comportar indiferentemente, mesmo que Richard esteja mais perto da verdade. Richard enfatiza que é uma ameaça muito forte, quase um assassinato. Quem fez isso deve ter medo e inveja de Rublin. Se ele descobrir quem está por trás, usará o nome de Rublin para puni-lo. Depois disso, Richard deixa a sala do trono enquanto o imperador aperta o punho de medo e agitação. De repente, Richard sente dor no ombro, mas simplesmente ignora, achando que não é grande coisa. Naquela noite, quando ele chega em casa à tarde, Alyssa espera em sua porta. Ele diz para ela apenas conversar amanhã, pois já está tarde, mas Alyssa insiste em falar sobre isso agora. Sem hesitar, ela diz para ele se divorciar. Richard olha para ela surpreso, então Alyssa lembra-o da promessa deles há 8 anos. Richard parece estar perdendo a paciência e começa a questionar se é por causa de Anel Ardan, segurando ambos os braços dela.
A Alyssa nega a acusação enquanto ele olha para o lado, cerrando os dentes de raiva. Ele afirma que não se lembra de ter feito uma promessa, mas no fundo foi ele quem fantasiou isso. Ele percebe que, depois daquele dia, ela ficou sem dizer nada. No entanto, ele ainda não quer o divórcio. Ele segura a cabeça dela com ambas as mãos, olhando diretamente nos olhos dela, declarando com raiva que ela é sua esposa, a senhora de Rublin, agora e para sempre. Ao fechar a porta, Alyssa treme de medo, chorando enquanto Richard reage com raiva ao tomar uma decisão que faz todos felizes. Com base no que aconteceu na noite anterior, Alyssa acha que nada é impossível, então decide conversar com ele mais uma vez. Mas Richard entra no quarto e pede para sair para tomar um ar fresco, coçando a cabeça. Quando ele volta para buscá-la, ele fica hipnotizado por quão bonita e elegante ela está, mas bem, isso vale para os dois. Ela também o está encarando como se estivesse olhando para uma obra de arte. No carro, Richard não diz nada e apenas olha para fora. Richard é tão diferente do original. Ele a aceita como membro da família e amiga, não importa quão desconfortável ele se sinta. Se ela está cansada ou com dor, ele se recusa a se divorciar. A possibilidade de que isso se deva ao relacionamento entre eles ser diferente do original é muito alta. Ela de repente adormece após pensar nisso com muita intensidade. Richard percebe isso e a deixa descansar em seu ombro. No entanto, em sua mente, ele continua perguntando por que ela sempre pretende deixá-lo. Eles viveram separados por 7 anos, e não faz muito tempo que viveram juntos, mas ela só se lembra da promessa de 8 anos atrás e sempre quer deixá-lo. Mas agora ele não pode viver sem ela, esperando que ela esteja sempre ao seu lado. Alyssa, cercada por árvores de sakura florescendo lindamente. Alyssa agora se sente muito melhor. Muitas famílias também visitam o local para fazer um piquenique. Vendo uma criança nas costas do pai, Alyssa pergunta a Richard se ele já pensou em ter um filho. Não há necessidade de perguntar, já está nela por causa de Albert. Richard não quer filhos, mas ele não os odeia. Ele ouve dizer que gravidez e parto são processos muito cansativos para as mulheres. Olhando para o corpo pequeno e fraco de Alyssa, ele não pode simplesmente deixá-la dar à luz e suportar um processo doloroso. Se Alyssa não quer um filho, está tudo bem. Então, ele diz a ela que nunca quis um filho. Realmente, não sabemos em quem cutucar aqui, eles sempre se entendem mal. No entanto, ele está prestes a dizer algo, mas é interrompido quando Thompson impede uma criança de cumprimentar Alyssa. Alyssa apenas acena para a criança, e Richard pede a ela para voltar para a carruagem. Alyssa confirma que ele não quer, ela sabe que ele tem que partir. Confirmar o quê, Alyssa? Estamos tão perto de dar um tapa em ambos na cabeça. Alyssa não é egoísta em relação às suas próprias esperanças, ela entende completamente o que Richard passou crescendo, então é bastante compreensível da parte dele. E se ela não pode se divorciar, então ela apenas fugirá. Anne traz o remédio para a gravidez em mãos. De repente, Richard se aproxima por trás e pede a Anne para sair. Ele então segura a mão dela e pergunta qual é a doença dela, vendo o remédio que a entregou. Alyssa mente sobre isso, mas então ele agarra sua cintura e a abraça apertado, perguntando se ela está morrendo em algum lugar sozinha. Isso é tão engraçado, estamos em uma situação muito séria aqui. Ele claramente não quer soltá-la, agora está chorando, dizendo que se ela quiser morrer, pelo menos pode morrer em seus braços. Não consigo evitar rir, ele parece que está prestes a rasgar o coração, mas sua esposa está grávida e ela não quer que ele saiba por causa de um simples mal-entendido. De volta à história, Alyssa agora olha para ele e enxuga suas lágrimas, sentindo-se fraca ao vê-lo desabar. Se ele continuar assim, ela continuará a ter esperança como uma tola. Então, ela o assegura de que está apenas com dor de estômago. Por alguns dias, Richard cuida dela. Nesse ritmo, é apenas questão de tempo até que ela seja pega na cama. Ela toca o rosto dele e o abraça enquanto dormem. Ela só quer que ele seja feliz, implorando para que ele a entenda. Ela não tem escolha. Sim, você tem. Apenas conte a ele a verdade. Naquela manhã, Richard sai para o trabalho. Alyssa então o abraça fortemente. Desta vez, ela consegue se despedir. Alyssa e Anne conseguem escapar da mansão pelos caminhos subterrâneos sem serem notadas. Assim que chegam a Arden Center, ela se aproxima de um trabalhador e pede para recuperar todas as suas coisas. O gerente lhe serve um pequeno lanche enquanto prepara as coisas que Alyssa precisa. Além disso, tudo está resolvido. De repente, o estômago de Alyssa dói com o cheiro da comida.
Pouco depois, ela desmaia, Ian pede para ela ficar por um tempo e descansar, mas Richard certamente vai encontrá-las em breve. O gerente então se oferece para ajudá-las na floresta. O Visconde Roas corre para escapar, mas Richard está apenas esperando por ele na árvore, perguntando para onde ele está indo tão cedo de manhã. Richard poupa a ele muitos problemas por falar bobagens que só o irritariam. Então, ele derruba o Visconde. O Visconde promete contar tudo em troca de sua vida. No entanto, também há atacantes atrás deles, mas não estão mirando em Richard, e sim no Visconde. De repente, ele sente dor no ombro, e da próxima vez que percebe, já matou os atacantes com magia negra. Nesse momento, Thompson chega e o informa de que Alyssa se foi. Já que é hora do culto matinal, a presença do Papa Aiden-Kot é necessária. Uma pequena curiosidade sobre a família Serot é que é uma família que foi Papa por muitas gerações. Aquele com o maior poder se tornará o Papa e se dedicará ao povo, construindo santuários para ajudar os pobres e doentes. Além disso, o Império já sabe sobre a crescente força da família Serot, mas os plebeus sempre acreditam neles. Pouco depois, o Papa Aiden encerra rapidamente o culto matinal e convoca o Capitão da Noite. Eu me pergunto o que pode estar acontecendo. Por outro lado, a Lady Alyssa acorda de muito bom humor depois de ter uma febre muito alta no dia anterior. Atualmente, ela está hospedada em uma pequena vila sob a supervisão do Dr. Satel para mantê-la e seu filho seguros. Após um curto período, uma madame vem ver Alyssa para pedir um favor, já que sua filha está doente e ela precisa de um médico. Um médico da família delas foi enviado para ajudar a cidade vizinha, pois está enfrentando um surto de peste. Agora que a filha delas está doente, elas precisam de um médico para examiná-la. Alyssa acha perigoso levar uma criança para uma vila cheia de pragas, então ela imediatamente chama seu médico para ajudá-las. Agora que a filha delas está segura, a madame está extremamente agradecida a Alyssa. Pensando bem, elas não se apresentaram devidamente uma à outra ainda. A madame se apresenta como Olivia Bellan, irmã do imperador. Enquanto Alyssa está fugindo, ela falsifica sua identidade e se apresenta como Alyssa Tearte. Alyssa assume que Olivia deve ter se casado com o Maris. Ela então faz mais perguntas sobre a princesa Bellany, e vice-versa. Alyssa diz a ela que se divorciou recentemente, razão pela qual está sozinha. Depois, a princesa Olivia tira o cordão e o dá a Alyssa. Há muito tempo, Olivia tinha uma amiga próxima chamada Julia, que costumava visitá-la quando estava grávida. Naquela época, ela não estava em um estado mental adequado, então se comportou mal sem saber que seria a última vez que a veria. Ela se arrepende para sempre de ter afastado sua amiga mais querida. E isso é realmente devastador. Enquanto Olivia dá o colar, ela diz que conhecer Alyssa faz sentir saudades de sua melhor amiga. Ela diz a Alyssa para visitar Bellany se ela precisar de ajuda. Richard está razoavelmente frustrado e uma aura sombria o segue porque, se não fossem capazes de rastrear o cocheiro que pegou a duquesa, alguém certamente teria perdido a vida. Após descobrir o paradeiro de Alyssa, o cavaleiro de Richard o avisa para admitir que está errado, mesmo que não tenha feito nada. Pouco depois, eles chegam rapidamente ao local onde o motorista de Alyssa a deixou. Richard exige imediatamente falar com o gerente para encontrá-la logo, fazendo com que o atendente se apresse e faça o que ele diz por medo. No entanto, o gerente não está familiarizado com uma mulher de cabelos loiros chamada Alyssa. Richard pede para dar uma olhada ao redor e encontrá-la sozinho. Depois de revirar o lugar na busca deles, eles não conseguiram encontrá-la. Em vez disso, tudo que ele descobre é uma carta de despedida que Alyssa escreveu. Há também outra carta enviada há 2 dias com a assinatura dela. Enquanto isso, a criada Anne de Alyssa está se perguntando por que Richard ainda não veio depois de enviar a carta informando onde elas estão atualmente hospedadas. Elas vão transferir para um novo local de barco em breve, então ele precisa alcançá-las antes que ela possa fugir novamente. Ela foi quem enviou a segunda carta, de fato. Felizmente, tudo está indo de acordo com o plano porque o gerente do ramo permite que Alyssa e sua criada viajem de barco em vez de carruagem, então elas conseguem fugir mais rápido. Antes de finalmente partir, ela quer descansar um pouco em outro quarto, pois está um pouco cansada. No entanto, por mais cansada que esteja, Alyssa não consegue dormir imediatamente porque se sente desconfortável. Nesse caso, ela decide ir ao deck para tomar um pouco de ar. Sua mente volta para a vida que deixou para trás. Na verdade, ela espera ver Richard novamente um dia, mesmo que seja pela última vez. Mesmo que tenham ficado juntos por menos de 1 ano, a imagem dele ainda está clara em sua cabeça. Nesse momento,
ela sente o vento ao seu redor aumentar abruptamente, uma ocorrência familiar que só acontece quando alguém em particular usa seus poderes. Richard aparece subitamente do céu, enquanto um vento forte sopra. Justo quando Alyssa pensa que seu plano está indo bem, Richard a pega no final. Ele está confiante de que pode encontrá-la, não importa o que aconteça. Ao segurar o rosto dela, ele pergunta para onde ela quer ir com seu filho. Richard então avisa Alyssa que ela não pode ir a lugar algum, não importa para onde corra, porque está carregando o filho dele. Em breve, ele se desculpa e pede para conversar antes. Alyssa volta primeiro para seu quarto com Richard. Ele a deixa sozinha com uma criada por um tempo. Assim que ela se senta na cama, Anne se desculpa imediatamente. Ela admite que enviou uma carta para ele revelando o paradeiro de Alyssa porque estava com medo de que algo ruim acontecesse a ela. Naquele momento, quando ela estava doente, ela estava chamando pelo nome de Richard. Sendo a pessoa compreensiva que é, Alyssa entende que foi a melhor escolha que Anne poderia fazer naquele momento. No entanto, ela deixa claro que da próxima vez as coisas precisam ser discutidas com ela primeiro. Mesmo que o plano não tenha corrido bem, Alyssa se sente de alguma forma aliviada, o que é estranho. Quando Richard apareceu mais cedo, ela ficou surpresa, mas também feliz ao mesmo tempo porque realmente sente falta dele. A verdade é que Alyssa teme que Richard mate a criança, e é por isso que está fugindo. Não muito depois de Richard voltar para o quarto, agora que estão sozinhos, ele pergunta por que Alyssa está escondendo sua gravidez dele. Ela explica que parece que ele não quer a criança porque ela ouviu a conversa dele com Aaron na época. O plano dela é levar a criança para um lugar desconhecido e criá-la bem. Ao ouvir isso, Richard abraça e se desculpa, dizendo que não odeia a criança de jeito nenhum. Ele não gosta de Alyssa fugindo dele, por isso se arrepende de não cuidar mais dela. Ela então chora mais intensamente em seus braços enquanto esclarecem as coisas. Mais tarde, naquela noite, decidem voltar para casa. Assim que chegam em casa, Alyssa pede desculpas a todos por fazê-los se preocupar com ela. Durante o jantar, ela de repente vomita, pois ainda se sente desconfortável após tomar o remédio. Testemunhar o sofrimento dela faz Richard se sentir mais culpado. Em breve, Anne leva Alyssa para seu quarto. Enquanto isso, o cavaleiro de Richard aconselha-o a se tornar a força de sua esposa e a dizer palavras de afirmação a ela por ser uma mãe. Richard recebe mais conselhos sobre como se tornar um marido e pai melhor, mesmo que não esteja acostumado com esse tipo de coisa. Ele está disposto a fazer qualquer coisa por Alyssa. Sim, como ele deve. Você consegue, Richard. Mais tarde, naquela noite, Alyssa está prestes a ir para a cama quando encontra pétalas de flores no chão e o quarto todo cheio de vibrações românticas. De repente, Richard aparece com um buquê de flores e a parabeniza por se tornar mãe. Embora ainda esteja desconfortável, ele trabalhará duro para se tornar um bom pai. Isso é tão doce. Além disso, é bom para o bebê dormir com os pais, então, a partir de agora, ele sugere que durmam juntos. Alyssa então deixa-o tocar sua barriga. Mesmo que ele não possa sentir nada, já que o bebê ainda é muito pequeno, ele fala com a barriga dela com muito amor por seu bebê. Na manhã seguinte, Alyssa acorda e se vê abraçada a Richard, o que a choca momentaneamente. Ele acorda e sente que ela está com febre, então entra em pânico e imediatamente pede a Anne que chame um médico. Ela o tranquiliza, dizendo que uma febre leve é completamente normal e não há nada com que se preocupar, pois todos a experimentam nas fases iniciais da gravidez. Alyssa se sente meio estranha agora que Richard está mais doce e cuidadoso com ela, ela sente que realmente faz parte da família de Richard agora. Mais tarde, durante o café da manhã, Richard vomita de repente depois de dar a primeira mordida em sua comida. Depois de ser examinado por um médico, descobre-se que Richard está tendo uma gravidez simpática. Eles estão tentando descobrir qual poderia ser a possível causa disso, mas não conseguem encontrar uma solução adequada. Desculpe, mas é meio engraçado que seja como se Richard estivesse grávido também. Momentos depois, Richard decide seguir Alyssa até um restaurante. Agora estão falando sobre o assunto com o Visconde Loas. A agenda do dia será o último interrogatório, e se não houver notícias especiais, ele o libertará. Ele ainda é bastante agressivo e violento de certas maneiras, no entanto, Alyssa tenta domá-lo para acalmá-lo. Seu plano é levar o Visconde Loas para o lado deles em vez de matá-lo, já que se beneficiarão dele no futuro de alguma forma. Isso está funcionando, porque no final ele concorda com seu plano alternativo, que não envolve violência. Enquanto isso, a investigação ordenada pelo Papa Aiden não teve nenhum progresso até agora.
Enquanto está no jardim, profundamente em seus pensamentos, Olivia vem e o interrompe. Eles então conversam tomando uma xícara de chá. Flashback para quando eram jovens, o Papa Aiden, Olivia e Julia costumavam ser amigos próximos. Julia, apesar de ser uma órfã plebeia, sempre amou e cuidou dos outros. Com o tempo, Aiden e Julia se apaixonaram e se casaram. No entanto, um terrível acidente ocorreu, causando trauma a todos. Há 20 anos, a família real começou a controlar a família Serot, e conflitos começaram a ocorrer com frequência. Naquela época, havia um problema no desfiladeiro, e Aiden tentou impedir que as coisas piorassem, mas foi atacado, perdendo a consciência no processo. Julia foi implicada em traição e fugiu para não morrer. Depois que Aiden acordou miraculosamente, tudo estava completamente bagunçado. Desesperadamente, Aiden procurou por sua esposa, e eventualmente Julia voltou depois de estar desaparecida por um tempo. No entanto, ela voltou como um cadáver frio. Atualmente, o Papa Aiden desconsidera seus pensamentos sobre o passado e pergunta a Olivia por quem ela estará rezando. Ela explica que vem rezar por sua família. Não apenas isso, ela rezará por sua nova amiga, Alyssa. Anel está esperando Alyssa chegar à mansão que ele preparou para ela. No entanto, não há sinal de sua presença ainda. Enquanto espera, ele encontra um homem que se revela ser o médico residente da área. Quando Anel revela que a pessoa se mudando para a mansão é a única filha do Visconde Lindgren, o homem fica chocado. Ele diz a Anel que Lady Alyssa morreu de doenças pulmonares há 8 anos. O quê? Enquanto isso, Alyssa está preocupada, já que não pode encontrar Anel no momento. Richard a pega absorto em seus pensamentos, mas ela simplesmente ignora por um momento. Richard recebe uma carta, um convite para uma caçada do Palácio Imperial. Alyssa deseja participar, mas ele não a deixa por causa de sua condição. A teimosia dela não a impede, já que ela é persistente o suficiente para participar da caçada. Afinal, o Imperador controlando Rublin está mirando em seu bebê. Ela não tem nenhuma intenção de deixar as coisas acontecerem. Alyssa quer mostrar a todos como Rublin se desenvolveu nos últimos 8 anos. Se esse for o caso, Richard concorda com ela e começa a se preparar para a caçada. Mais tarde, naquele dia, Richard e Alyssa decidem fazer compras de roupas na capital, o que a deixa muito feliz, já que este festival de caça é o primeiro evento oficial que ele participará após retornar da guerra. Alyssa acha que ele deveria estar vestido como o personagem principal dessa expectativa. Ela o deixa experimentar as roupas que comprou anteriormente para o festival de caça. Logo ele tira suas roupas, o que a choca, mesmo que estejam sozinhos em seu próprio quarto e eles sejam basicamente casados. Ela nota que suas costas estão cheias de ferimentos e cicatrizes, o que a preocupa. No dia seguinte, o festival de caça começa. Quando a carruagem da família do Duque Rin chega, a atenção de todos se volta para eles instantaneamente. Todos ficam chocados com um toque de ciúmes de como o Duque e a Duquesa estão vestidos perfeitamente enquanto caminham juntos. Alyssa ouve uma voz familiar chamando seu nome. Alyssa e Olivia Belan se encontram no festival de caça. Esperadamente, ela se sente bastante culpada por falsificar sua identidade. Agora que se encontraram novamente, ela diz à Marquesa Belan que explicará tudo mais tarde. Conforme o evento começa, Richard continua verificando Alyssa, caso ela se sinta mal novamente. Ele diz a ela para voltar para a carruagem e descansar se estiver cansada, mesmo que seja um pouco. Olhando para ele sendo um marido tão bom, depois de ver isso, Alyssa sente que ele deveria estar vestido como o personagem principal dessa expectativa. Mais tarde naquele dia, durante a caçada, Alyssa deseja sorte a Richard. Agora que ela e Olivia estão sozinhas, ela se desculpa por mentir sobre sua identidade, explicando que não podia revelar sua verdadeira identidade porque deixou sua casa naquela época. As senhoras rapidamente se ajustam novamente, colocando o papo em dia e falando sobre o que aconteceu entre Alyssa e Richard antes. No final, Olivia fica feliz que os dois fizeram as pazes. Na caçada, há uma tensão palpável entre o príncipe herdeiro e Richard. O príncipe é um cara arrogante que é um covarde por deixar o campo de batalha mais cedo que todos os outros. Ele vê Richard como sua competição e continua competindo com ele. No entanto, Richard nem se importa com ele. Esse cara é tão irritante. Richard é muito superior a um mimado como você, príncipe Christian. Enquanto Richard tenta se afastar, o Lord Rublin aparece e se aproxima dele do nada no meio da floresta. Depois de colocar todas as pessoas em perigo, ele ainda está bravo com ele e não gosta dele nem um pouco. No entanto, o Lord Rubin diz que fez tudo aquilo por ele, então ele não deve levar tão a sério.
Ele continua dizendo coisas sem sentido, então Richard o ameaça arrancar a boca dele se ele não parar antes que ele fique zangado e perca o controle. Richard se afasta imediatamente. As senhoras estão reunidas à mesa de jantar refinada. A imperatriz expressa gratidão pela presença de todos, apesar de estar tão ocupada, e oferece um chá que preparou especialmente para as senhoras. O chá é feito de flores tetras secas, que são muito raras, tornando-as difíceis de comprar. Alyssa acha que ela está apenas ostentando que pode beber o tipo de chá que ninguém mais pode comprar. Ela está hesitante em bebê-lo, pois pode sentir enjoos matinais depois. No final, ela ainda bebe, já que ainda está escondendo sua gravidez e agora não é o momento para anunciá-la. O motivo de participar do festival é mostrar a todos que Rublin ainda é forte, devido à divisão entre o Palácio Imperial e o Templo. Ela também acha que atrair o Templo para o seu lado é benéfico. Momentaneamente, ela derrama propositalmente seu chá, manchando seu vestido, e imediatamente se aproxima para limpar a mancha. As outras senhoras notam como até mesmo suas criadas estão bem vestidas. Essa reação é exatamente o que ela espera para conquistar o favor das pessoas. Ela explica como sempre deseja recompensar as pessoas que trabalham duro para ela. Além disso, um pouco de compensação é suficiente para as pessoas melhorarem seu senso de trabalho. Como os personagens principais do festival são os membros da realeza, os holofotes sempre estarão sobre eles, não importa quanto maquiagem ela coloque. Como plano alternativo, ela se concentra em cuidar melhor de suas criadas e cavaleiros. Se essa informação se espalhar palavra por palavra, muitas pessoas talentosas virão, pois todos querem trabalhar em um lugar onde são tratados bem. Essa é a maneira de Alyssa mostrar sua riqueza. Além disso, ela continua com seu plano mencionando um depósito de minério contendo pedras luminescentes. Recentemente, as damas reais ficam impressionadas, já que a escala da mina é enorme. Alyssa compartilha que pretende expandir outro negócio com pedras luminescentes. Ela está planejando aproveitar essa oportunidade para encontrar outra família para cooperar. No entanto, a conversa é interrompida pela imperatriz, pois ela quer falar sobre tópicos com os quais todos podem se relacionar. Prosseguindo, a princesa herdeira apresenta brownies feitos pelo chefe deles para todos. Assim que Alyssa sente o cheiro de manteiga nos brownies, ela de repente sente vontade de vomitar. Ela tenta se conter para não vomitar, ou será criticada. No entanto, ela não consegue mais segurar, então se desculpa. Felizmente, Richard aparece do nada na hora certa e a resgata. Ele explica que a saúde de Alyssa não está boa nos últimos dias, então não é bom para ela comer algo estranho. Richard carrega Alyssa e tenta levá-la para longe das senhoras antes que algo ruim aconteça. Ele a leva até o lago por um tempo e lhe dá alguns doces para fazê-la se sentir melhor. Agora que Alyssa se sente um pouco melhor, ela se pergunta por que ele não está caçando e se está indo para algum outro lugar. A conversa deles é interrompida quando os cavalheiros chegam. O príncipe zomba de Richard por estar perto de sua esposa como um idiota. Por que esse homem está aqui de novo, apenas para irritá-lo ainda mais? O príncipe herdeiro provoca por estar tão preocupado com Alyssa, mesmo que, segundo os rumores, eles nem sequer tenham dormido juntos. Ah é? Aí é que você se engana, senhor. Alyssa o interrompe e diz que o bebê dela vai ficar magoado ao ouvir todas aquelas palavras. Todos os homens ficam surpresos quando ela menciona um bebê. Ela então explica que eles tiveram a sorte de serem abençoados com uma criança tão cedo. Alyssa está bastante irritada com o fato de todos estarem se unindo contra Richard, mesmo que ele não tenha feito nada de errado. O príncipe Christian fica incrédulo ao descobrir que Richard já terá um herdeiro antes dele. Depois disso, Richard e Alyssa se retiram, reclamando da arrogância dos nobres e do próprio príncipe. Mais tarde, ela pede desculpas por ter contado sobre a gravidez sem a permissão de Richard. Naquela mesma noite, já em casa, Alyssa dorme tranquilamente quando uma carta do Conde Ardan é entregue. Richard, que ainda está acordado, é quem a recebe. Embora Ardan seja apenas amigo de Alyssa, Richard teme que ele esteja apenas esperando o divórcio deles para tentar conquistá-la. Uma parte dele quer queimar a carta, mas sabe que, se fizer isso, ela ficará muito desapontada. Pouco depois, Alyssa acorda do cochilo, então ele entrega a carta para ela. Na verdade, a carta é de Anel, ele avisa que já chegou ao Império e precisa conversar com Alyssa. No dia seguinte, enquanto trabalha, Richard está distraído com seus pensamentos e nem presta atenção quando seu assistente fala sobre o Conde Alos, que deseja iniciar um negócio de processamento de pedras luminescentes com ele. Incapaz de se concentrar, Richard decide deixar o assunto para depois. Ele vai até o quarto e tenta se convencer a parar de ser tão inseguro.
Richard sente ciúmes de Anel, mesmo sabendo que ele é apenas amigo de Alyssa. Quando a vê vestindo um lindo vestido rosa para se encontrar com o conde, o ciúme aumenta ainda mais. Embora ela esteja deslumbrante, Richard diz que a roupa não é bonita, pura inveja e insegurança. Ele simplesmente não suporta que Alyssa mostre seu lado mais bonito a outro homem. Por mais infantil que seja, o ciúme o domina, afinal, Alyssa é tão linda que qualquer um se apaixonaria por ela. As palavras de Richard magoam Alyssa profundamente, e lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto, deixando-o completamente sem graça. Suas observações causam na esposa uma tristeza genuína, e quem não choraria ao ouvir que está feia, ainda mais durante a gravidez? Sem entender nada sobre hormônios gestacionais, Richard acaba sendo expulso do quarto. Ele tenta se explicar, mas Alyssa continua chorando, tomada pelas emoções. Pela porta, Richard pede desculpas, deseja boa sorte para a conversa com o Conde Anel e sai, arrependido por ter sido tão imaturo. Enquanto as duas criadas ajudam Alyssa a se arrumar, elas comentam indignadas sobre o comportamento do Duque. Uma delas chega a questionar se ele sequer entende de moda ou das tendências atuais. Ele só é ciumento, diz a outra. Mesmo percebendo que talvez tenha exagerado e que o marido apenas foi sincero demais, Alyssa sente-se tocada pela solidariedade das criadas, afinal, ele causou sofrimento à esposa grávida, o que jamais deveria acontecer. Ela também reconhece que, embora a gravidez não tenha sido planejada, agora Richard precisa agir como um verdadeiro pai e marido. Depois de pronta, Alyssa caminha até o jardim, mas hesita ao passar pelo corredor próximo ao escritório de Richard. Por um instante, pensa em olhar para ele, mas decide seguir em frente. Pouco depois, o Conde Anel chega e é recebido pelo mordomo Grayson, um homem educado e gentil, que conduz o conde até o jardim, onde a duquesa o espera. No caminho, Anel sente um olhar penetrante atrás de si, é o próprio Duque Rublin. Ele se lembra de que o Duque nunca foi uma pessoa amigável, e que ficou ainda mais frio após retornar do campo de batalha. No entanto, talvez não seja apenas a guerra que causa essa aura sombria, talvez seja o próprio ciúme que paira no ar. Anel se pergunta como Alyssa consegue viver com um homem assim e se lembra dos rumores de que ela tentou se divorciar, mas foi forçada a voltar. Quando Alyssa aparece, porém, ela surge como um raio de sol, radiante e gentil. Eles conversam de maneira agradável sobre o passado, até que Anel pergunta se ela é feliz no casamento. Alyssa hesita, mas admite que não se sente infeliz na mansão do Duque, apesar de o amor entre eles não ser mais tão intenso, a convivência é possível porque antes de tudo são velhos amigos. O conde, surpreso, questiona se isso significa que o Duque é, afinal, um bom homem. A ideia parece absurda, afinal, todos conhecem o Duque como um homem frio e severo, mas Alyssa garante que, por trás da aparência rígida, há bondade. E, por fim, Anel fica chocado ao descobrir que ela está grávida, mas a parabeniza sinceramente pela notícia. Aquele olhar, coitado do loiro fofo, meu coração dói por ele. Alyssa de repente se lembra de que havia algo importante que Anel queria lhe dizer, e é por isso que ele veio encontrá-la. No entanto, ao saber de toda a situação envolvendo a gravidez dela, ele decide não mencionar o que viu na vila em Sorti. Enquanto isso, Richard espera impaciente pelo fim da conversa entre sua esposa e o conde, observando-os com olhos de falcão. Infelizmente, uma árvore florida bloqueia a parte de sua visão do jardim, e ele não consegue ver claramente o que acontece, pobre árvore inocente, que quase é arrancada do chão pela frustração do Duque. Quando finalmente os dois aparecem, Richard sente um breve alívio, até o momento em que Anel beija a mão de Alyssa em despedida. Que cena digna de um quadro! Dá até um friozinho na barriga, mas é claro que Richard sente o oposto. Afinal, aquela é sua esposa. Com um olhar mortal, Richard lança um verdadeiro raio de ciúmes na direção de Anel, decidido a nunca mais permitir que ele entre em sua mansão. Se olhares pudessem matar, Richard já seria um criminoso. Quando ele cruza o olhar com Alyssa, percebe que ela ainda está brava com ele, a tempestade claramente ainda não passou. Boa sorte, Richard. Enquanto isso, o enredo retorna a mais de 20 anos no passado. O Papa Aiden, que havia retornado do cânion, derramou sua divindade sobre o templo e seus arredores, protegendo os pobres indefesos da invasão de monstros. No presente, Alyssa visita o templo, onde tem um encontro marcado com um conhecido da marquesa que havia conhecido anteriormente. Para sua surpresa, o homem com quem deveria se reunir, e que conversa com os servos do templo, é ninguém menos que o próprio Papa. Que coincidência inesperada! Sua Santidade a recebe calorosamente e a convida para entrar.
Alice expressa seu desejo de fazer doações regulares ao templo, mas, para sua surpresa, o Papa recusa educadamente. Com uma serenidade solene, ele explica que o poder que possui é um dom da deusa, voltado ao povo, e que por isso rejeita qualquer forma de doação, mantendo o templo neutro e livre de influências políticas. Embora recusada, Alyssa compreende o peso daquela decisão. Ela entende que as doações poderiam, com o tempo, fortalecer o prestígio de certas famílias e transformar o templo em campo de disputa de poder. O posicionamento do Papa, portanto, fazia sentido. Mesmo assim, o desejo genuíno de Alice em ajudar permanece. Ela percebe que sua vontade de cooperar com o santuário por razões políticas se mistura com um propósito mais puro, proteger e educar órfãos, um dever que, em sua visão, deveria ser responsabilidade da família real, mas que o templo vinha cumprindo há 2 décadas. No dia seguinte, a duquesa retorna ao templo acompanhada de sua criada, determinada a colocar em prática um plano. Fingiria esbarrar no Papa enquanto estivesse indo orar. Enquanto espera, ela nota uma flor murcha e pede que sua serva vá buscar água. De repente, antes mesmo da água chegar, a flor revive magicamente diante de seus olhos. Estaria ela vendo direito? Nesse instante, o Papa aparece atrás dela, exatamente como ela imaginara, e, com um sorriso sereno, apenas abençoa e se despede. Alyssa fica desapontada por não conseguir conversar com ele, sua expressão, embora gentil, é fria, revelando que ele provavelmente percebeu seu plano. Mas Alyssa não é o tipo que desiste facilmente, se falhar 10 vezes, tentará 11. À noite, Richard decide ler um conto de fadas para o bebê, talvez tentando se redimir. Alyssa acha adorável que ele pense que ela ainda esteja brava. A cena é quase cômica. Richard lê com voz monótona, sem emoção alguma, e Alyssa, divertida, o ensina a colocar mais vida na leitura. Ela não imaginava que ele se importava tanto com o bebê a ponto de fazer algo assim. Tocada, ela acaba acariciando o rosto dele sem perceber, o que deixa os dois corados e envergonhados. Alyssa vai dormir, deixando Richard confuso, mas encantado com o momento. Após o encontro com o Papa Aiden, Alyssa passa a se envolver cada vez mais nas atividades do templo. Ela comparece com frequência, reza, ajuda a cuidar dos doentes e oferece presentes generosos às crianças. Seus gestos de bondade e sua natureza compassiva fazem com que os sacerdotes passem a admirá-la profundamente. Certo dia, o próprio Papa presencia suas ações no templo, e sua sinceridade o toca de forma inesperada. Ele começa a refletir sobre a duquesa e o impacto que ela tem causado. Em outro canto do reino de Kirat, o imperador e a imperatriz discutem a urgência de conseguir um herdeiro para o príncipe herdeiro Christian. Afinal, sua ausência de 4 anos em relação à princesa é notória, e o trono segue sem sucessor. O rumor, que se espalhou durante o festival de caça, é motivo de risadas entre os nobres. Muitos questionam se aquele casamento ainda pode ser chamado de união. A imperatriz começa a pressionar o casal real, comparando-os aos duques de Rublin, Richard e Alyssa, que já estão esperando um filho. O imperador, cada vez mais desesperado por um herdeiro, chega ao ponto de ordenar ao chefe da criadagem que procure uma criança com sangue real para servir como substituto temporário. Sério, o imperador enlouqueceu de vez? Enquanto isso, a princesa herdeira tenta de todas as formas se aproximar do príncipe, mas é constantemente rejeitada, o que só aumenta sua frustração. Os rumores persistentes sobre a falta de intimidade entre eles atormentam a princesa, que vive angustiada por não conseguir cumprir seu papel de futura imperatriz. Para piorar, a gravidez de Alyssa, que se espalhou pela corte, torna-se uma humilhação pública para ela, e o ressentimento contra a duquesa cresce ainda mais. Pobrezinha, não é culpa dela se o marido não sente atração por ela, ou será que é o ciúme falando mais alto? Tomada pela inveja, a princesa chega ao ponto de mandar uma criada lidar com Alyssa discretamente. Enquanto isso, Alyssa recebe uma carta emocionante das crianças do templo, palavras cheias de carinho e saudade que enchem seu coração de alegria. Inspirada, ela decide preparar biscoitos e comprar livros de contos de fadas para presentear os pequenos. Acompanhada de sua fiel criada Ana, parte em direção à livraria mais próxima. A praça da cidade está movimentada, e Alyssa nota a presença de guardas reais patrulhando a área, o que desperta certa preocupação, mas ela segue firme com seu propósito. Nada vai impedi-la de alegrar as crianças do santuário. Enquanto escolhe livros de histórias, Alyssa vê um garotinho pegar um exemplar às escondidas. Ela o alcança e o repreende com firmeza, explicando que roubar é errado. No entanto, o dono da livraria percebe o menino com o livro e, furioso, o segura com força, prestes a bater nele. Calma aí, senhor,
é só uma criança, Alissa o interrompe, indignada. O homem, grosseiro e sem perceber com quem está falando, diz para ela não se meter. É então que Alissa se apresenta, a duquesa de Rublin em pessoa, e o dono, assustado, recua imediatamente, temendo os cavaleiros que guardam a porta. Alissa compra o livro e repreende o homem por recorrer à violência contra uma criança indefesa. Em seguida, convida o menino a acompanhá-la. O garoto se chama Leon, e ao ouvir esse nome, Alissa sente um arrepio. Leon é o nome do filho ilegítimo do príncipe herdeiro Christian no romance original, o mesmo que ela conhece de outra vida. Ela não o reconheceu de imediato porque, ao contrário do pai arrogante, o menino tem um olhar doce e gentil. Ao fazer essa conexão, Alissa se lembra dos eventos da história, a busca da família real pelo filho bastardo de Christian, o mesmo que levou o menino a ser perseguido pelos guardas imperiais. A trama da princesa Rose, que tenta eliminar Leon, termina em tragédia quando o garoto, acuado, perde o controle de seus poderes e destrói acidentalmente uma vila inteira. Descoberto, é levado pela realeza e submetido a uma infância cruel. Determinada a mudar esse destino, Alissa não suporta a ideia de deixar o menino vulnerável. Ela pensa imediatamente no Papa, mas sabe que o favor que está prestes a pedir é imenso. Esconder uma criança de sangue imperial, ainda mais uma caçada pela coroa, é uma tarefa quase impossível. O Papa hesita, e com razão. Mas Alissa implora para que confie nela, prometendo encontrar provas que justifiquem proteger Leon. Após refletir, sua santidade concorda, se o menino estiver realmente em perigo, ela poderá deixá-lo aos cuidados do templo. No entanto, alerta que Leon ainda não sabe controlar seus poderes, o que o torna perigoso até para si mesmo. Alissa então pede que o Papa desperte nele a luz e a compaixão que só um coração puro como o dele poderia transmitir. Mais tarde, absorta em seus pensamentos, Alissa planeja a melhor forma de reunir as provas de que precisa. Felizmente, ela lembra de um detalhe crucial do romance. A princesa Rose havia contratado mercenários de um grupo independente, e não soldados leais à família Raimore. Isso facilita sua busca, já que homens movidos por dinheiro são mais fáceis de rastrear. Nesse momento, Richard entra no quarto, tão imponente e atraente quanto sempre, e ela compartilha com ele seus planos. Por um instante, Alissa se contém, achando absurda a própria história, mas Richard segura suas mãos e a olha com ternura, dizendo que acredita em tudo que ela diz. O olhar dele é tão intenso, tão cheio de amor, que qualquer um derreteria naquela cena. No dia seguinte, Richard parte decidido. Ele invade o quartel dos mercenários, arrombando a porta com seus poderes, e consegue as provas sem grande esforço, tudo por Alissa. Antes de partir, porém, sente a presença de alguém o observando. O homem misterioso tenta se aproximar, mas Richard o intercepta antes. É Anel. Eles se encaram e, após um silêncio tenso, o conde declara ter vindo apenas para saber o quanto Richard realmente ama Alissa. Antes de confessar a verdade, Richard está inquieto e um pouco irritado com a pergunta, mas espera para ouvir o que Anel tem a dizer. O que Anel queria contar a Alissa da última vez era sobre o que viu na vila em Sereti. Alissa havia pedido a Anel que comprasse e reformasse a vila do conde Lohengrin em Sorne, pois pretendia viver lá após o divórcio. Anel a esperou no local, apenas para encontrar um velho que se apresentou como médico residente da vila, e revelou que Alissa havia morrido 8 anos antes. Enquanto a confusão domina seus pensamentos, Richard percebe que a atual Alissa está escondendo sua verdadeira identidade, o que pode colocá-la em perigo se a verdade vier à tona. Anel fica surpreso com a falta de reação de Richard, mas ele reafirma que Alissa é sua família e que seu amor por ela permanece inabalável. Esse nível de devoção é de fazer suspirar, mas é claro que Richard ainda tem muitas perguntas. Depois de conversar com Anel, Richard visita sua esposa adormecida. Ao observá-la dormir, convence-se de que Alissa não o enganou para se casar, já que o casamento foi arranjado por Albert. A amnésia de Alissa significa que Albert mentiu sobre sua verdadeira identidade desde o início. Mesmo morto, aquele velho ainda me irrita, pensa Richard. Sabendo que os mortos não contam histórias, ele ordena a um de seus guardas de confiança, Thompson, que localize Aaron Clark, o ex-assistente que talvez tenha as respostas. Enquanto isso, Rose, furiosa após receber uma carta da guilda recusando sua solicitação de confiança, e totalmente merecido, decide agir por conta própria. Ela mesma roubará a criança. Alissa desperta com o toque suave do sol. O dia pede uma visita ao templo. Ela se sente à vontade com os cuidados de Richard, chega a corar ao lembrar das carícias sonolentas dele na noite anterior. Mas um mensageiro entrega uma carta ameaçadora vinda da princesa herdeira.
Rose devia parar de estragar as manhãs, pensa Alyssa. Ainda assim, ela não consegue esconder o sorriso divertido ao ler o conteúdo. É um convite surpreendente da própria princesa para visitar o palácio. Alyssa logo entende o verdadeiro motivo. No encontro, Leon observa enquanto Alyssa e Rose trocam sorrisos falsos e cumprimentos artificiais, uma verdadeira batalha de falsidade. Alyssa até acha Rose ridícula ao servir um chá impróprio para grávidas. Primeiro Leon, agora criança no meu ventre? Pare, Rose. Rose demonstra interesse nas ações de caridade de Alyssa com crianças pobres, como membro da família real, diz estar grata, quando na verdade a própria família real é quem deveria assumir essa responsabilidade. Ela tenta sondar informações, mas Alyssa, astuta, redireciona o assunto para conseguir doações da realeza. Incapaz de se conter, Rose revela o verdadeiro motivo do chá. Alyssa finge ignorância, provocando sua raiva. Ela adverte de que Richard revelará suas ações ao imperador e lembra que esconder uma criança ligada à família imperial exige provas. Após uma breve troca de insultos sobre suas origens, Alyssa vence o confronto ao apresentar evidências concretas de que Rose tentou ferir uma criança inocente. Ela se despede com um sorriso alarmantemente sereno, escondendo a guerra de vontades que acabou de acontecer. Uma verdadeira aula de diplomacia assertiva, pura ferocidade elegante. Alyssa então segue com sua rotina, indo ao santuário das crianças. Inesperadamente, Richard quer acompanhá-la e verificar como está Leon. Tendo tido uma infância semelhante, ele talvez possa ajudá-lo. Alyssa concorda. Richard teme que o menino ainda não entenda a sua diferença, logo descobrirá que possui um tipo especial de poder. Talvez Richard possa ajudá-lo a controlá-lo. Ao chegarem ao santuário, as pessoas olham curiosas para o homem frio que acompanha a doce Alyssa. Richard, será que você pode pelo menos sorrir? Até o sacerdote parece andar em ovos perto dele. De repente, Leon, antes ruivo, agora loiro, corre até Alyssa chamando-a de irmã. Ele foi apresentado no templo como um parente distante do Papa, usando uma peruca loira para evitar suspeitas. Alyssa pede para falar com o Papa, deixando Leon aos cuidados de Richard. Embora pareça um pouco triste com a partida da esposa, Richard segura Leon nos braços e o leva até seu quarto. O gesto é tão terno que mal dá para não imaginar o quanto ele será um bom pai. Leon pergunta como Richard conhece sua irmã Alyssa. Richard responde que eles são um casal, duas pessoas casadas. Leon, inocente, diz que também vai se casar com ela. Tão fofo que eu o colocaria no bolso para protegê-lo para sempre. Richard, encantado com a doçura do menino, explica que ele não pode, pois Alyssa já é casada com ele. E assim, ele destrói os sonhos do garotinho. O pobre garotinho chora com o coração partido, mas como futuro pai, Richard já tem certa experiência com crianças choronas. De repente, Leon sai correndo e tenta acender um fogo. Richard pensa que ele está brincando, mas o menino só quer aquecê-los, tão doce da parte dele. Richard fica surpreso ao ver que, mesmo tão jovem, Leon manifesta parte do poder que ele próprio não tinha quando criança. Essa percepção o ajuda a entender por que Alyssa se importa tanto com o garoto, ele a faz lembrar da infância de Richard. Usando seu poder de vento, Richard ajuda Leon a criar o fogo, e os olhos do menino brilham de alegria quando conseguem produzir a chama. Richard dá um leve tapinha em sua cabeça, elogiando-o pela conquista. Enquanto isso, o Papa Aiden se encontra com Alyssa, disposto a lhe fazer uma confissão. Ele admite que, apesar de ser um homem de fé, na verdade não acredita em Deus, uma contradição e tanto. Ele se lembra de que, quando a duquesa deixou Leon aos seus cuidados, disse que ele era o homem mais íntegro que conhecia. Mas agora ele confessa que não era tão íntegro assim, pois usava a autoridade de Deus para proteger apenas aqueles que queria proteger. Sua atitude egoísta, diz ele, não se compara à bondade da duquesa, que conseguia proteger os outros sem perder sua luz. Por fim, o Papa pede a Alyssa que o ajude no templo, um pedido que ela aceita de bom grado. Mais tarde, na residência Rubin, Alyssa se prepara para dormir e percebe que a camisola que está usando é um pouco chamativa demais. Ela pensa em trocá-la, mas Richard entra no quarto naquele exato momento. Ótimo timing, Richard! Ao notar a camisola levemente reveladora, os dois ficam vermelhos como tomates. Alyssa explica quem a escolheu para ela, mas só agora percebe o quanto o tecido é fino. Sempre cavalheiro, Richard coloca um cobertor sobre os ombros dela para protegê-la do frio e a conduz até a cama. Enquanto ele a cobre, Alyssa pensa que Richard nem sequer disse que a camisola estava bonita. Então, ela pergunta se ele acha que é bonita. Ele responde que sim,
e que combina com ela, mas acrescenta que sua barriga está crescendo. Ah não! Péssima jogada, Richard. Os hormônios da gravidez entram em ação, Alyssa congela, chocada, achando que ele quis dizer que ela engordou. Irritada, dá um tapa no braço dele. Richard, confuso, não entende a reação. Com um risinho malicioso, Alyssa disfarça dizendo que viu uma mosca pousar nele. Pobre Richard, vai precisar aprender logo a lidar com as mudanças de humor da esposa. Na manhã seguinte, Alyssa sente culpa por ter agido assim. Ela sabe que é natural sua barriga crescer, afinal está grávida, e que não deveria se irritar com Richard sem motivo. Percebe que suas emoções estão descontroladas, tudo porque quer parecer bonita para ele. Mas logo tenta se convencer de que isso não importa. Por que eu gostaria de parecer bonita para um amigo? Pensa. Então, de repente, a ficha cai. Será que ela se apaixonou pelo marido incrivelmente bonito? Como isso ainda é uma dúvida? E como ela só percebe isso agora? Alyssa se sente uma tola por não ter ligado os pontos antes. Ela realmente gosta de Richard, não só como amigo, mas como homem. E agora, o que fazer com esse sentimento? Talvez, contar a ele? Mais tarde, o médico examina Alyssa e confirma que o bebê está saudável. Recomenda que conversem bastante com o bebê e diz que, por ser um período estável, Alyssa pode comer o que quiser e até fazer piqueniques. Quanto às atividades de casal, o médico apenas aconselha que sejam gentis para não causar esforço. Alyssa e Richard ficam completamente corados ouvindo isso, tão adoráveis quando estão envergonhados. Após a saída do médico, Alyssa convida Richard para um piquenique nos arredores, mas ele diz que é melhor adiar, já que ela teve febre e isso pode fazer mal ao bebê. Mais uma vez, o temperamento de Alyssa explode. Ela grita que, por mais precioso que o bebê seja, Richard também deveria valorizá-la. Assustado com o tom dela, Richard vê Alyssa se desculpar rapidamente e sair correndo, deixando-o preocupado. De volta ao quarto, Alyssa se sente culpada outra vez por ter brigado, especialmente porque ele só estava cuidando dela. Momentos depois, Richard entra, se ajoelha diante dela e pede desculpas por não ter pensado nos sentimentos dela. Diz que ela é preciosa e que quer se esforçar para ser melhor. Meu Deus, não existe marido mais doce. Ele confessa que é a primeira vez que tem alguém verdadeiramente importante em sua vida, e por isso ainda é desajeitado. Segurando a mão dela, pede apenas que ela goste dele um pouco. Ah, Richard, se ao menos soubesse o quanto ela já gosta. Alyssa, emocionada com a sinceridade dele, se pergunta se é certo ter esperanças de que ele também tenha sentimentos por ela. Então, cria coragem e diz que gosta muito dele, deixando-o surpreso. Mas logo ela se retrai, dizendo que seus sentimentos são diferentes e pede desculpas, afirmando que dormirá sozinha. Ao se virar para sair, Richard abraça por trás. Perguntando se ela realmente quis dizer o que disse, Alyssa fica tão envergonhada que tenta negar, mas Richard a vira de frente, querendo saber a verdade. Ela começa a chorar e não responde, então Richard decide mostrar o que sente de outra forma. Ele segura o rosto dela e se inclina até que seus lábios se toquem. Nesse momento, ele lhe diz que a ama muito. Meu Deus, finalmente! A confissão mais esperada! Mesmo assim, Alyssa ainda se sente insegura quanto ao relacionamento dos dois. Apesar da declaração de Richard, ela pensa que ele está apenas assumindo responsabilidade por ela, já que são casados. Mas Richard logo a faz entender que está errada. Ele abraça sua esposa em prantos e diz que não a ama porque ela é sua esposa, ele a ama porque ela é Alyssa. Meu coração está explodindo agora. Esse momento é tão precioso. Ele continua dizendo que a ama há muito tempo, mas nunca teve coragem de contar, com medo de que seu amor se tornasse um fardo para ela. Enquanto enxuga as lágrimas das bochechas de Alyssa, ele pede desculpas. Conta que sua vida antes era movida apenas por vingança, mas agora tudo o que deseja é viver feliz ao lado dela. Então, segura a mão dela e a leva até o peito, pedindo que realize seu desejo de viver essa vida juntos. Nesse instante, Alyssa reúne coragem e diz que o desejo deles é o mesmo. Ela o beija e confessa que também o ama. Ah, eles são tão sortudos por terem um ao outro. Mais tarde, enquanto Alyssa está em seus aposentos, ainda radiante por compartilhar esse amor com o marido, chega uma carta do Palácio Real. Ela foi convidada para um chá. Imediatamente, Alyssa desconfia das intenções de Rose e da Imperatriz, especialmente porque teve uma briga recente com Rose. Mesmo assim, responde que comparecerá.
No elegante chá realizado no Palácio Imperial, os convidados começam a se perguntar onde estão a Duquesa Alissa e a Marquesa Olivia. Logo descobrimos que a Imperatriz ordenou que Rose entregasse as duas convites com informações diferentes, horários e trajes trocados. Essas duas não cansam de tentar prejudicar Alissa. Rose garantiu que, mesmo que as duas comparassem os convites, achariam que uma delas havia recebido a informação errada, de qualquer forma, passariam vergonha. Ah é, Rose? Vamos ver. Quando os convidados começam a murmurar que as duas não respeitam a Imperatriz, Alissa e Marianne Olivia entram com um sorriso brilhante. Alissa se desculpa pelo atraso, usando o trânsito horrível como desculpa. Rose fica horrorizada ao ver que elas chegaram praticamente no horário, e ainda por cima vestidas corretamente. O problema é que Alissa é esperta. Em vez de confirmar os detalhes com Olivia, ela perguntou a uma terceira pessoa, a Condessa Alus, e assim descobriu o horário e o traje corretos. Mais uma vez, é difícil superar nossa princesa Alissa. Diante dos convidados, Alissa comenta sobre os detalhes estranhos em seu convite e sugere que alguém pode ter entendido mal sua relação com a princesa herdeira, afirmando que, na verdade, a princesa se importa com ela. Nesse momento, a própria princesa herdeira se vira para a criada que escreveu a carta sob suas ordens, e lhe dá um tapa no rosto, tentando se livrar da culpa. Enquanto isso, Richard se encontra com o antigo ajudante de seu avô. Depois de parabenizá-lo pela criança que está a caminho, Richard vai direto ao ponto e pergunta onde seu avô havia levado Alissa. O homem responde que não sabe todos os detalhes, apenas que o falecido duque trouxe Alissa de algum lugar e ordenou que ele disfarçasse sua identidade com um sobrenome adequado. Ele explica que, naquela noite na Floresta das Árvores Sagradas, o duque se separou deles levando Alissa, em busca de um sábio, nome dado àqueles que se uniram à árvore sagrada. Quando Richard pergunta o motivo da busca, o homem também não sabe, mas diz que o duque acreditava ter encontrado a resposta. Richard fica confuso. O que ele poderia querer dizer com isso? Ah, eu adoro um bom mistério. Agora todos queremos saber quem Alissa realmente é. Richard tem certeza de que há alguma pista na Floresta das Árvores Sagradas, então ordena a Thompson que pesquise sobre o local. Com o festival de fundação se aproximando, Alissa está ocupada distribuindo suprimentos e doações ao templo. De repente, vê uma criança arrancando várias flores no jardim, e descobre que é Leon. O adorável menino sorri ao vê-la e diz que está tirando ervas daninhas, embora esteja arrancando mais flores que grama. Mas tudo bem, ele parece se divertir, mesmo assassinando as plantas. Você só se salva porque é fofo, Leon. Alissa o incentiva a se lavar, avisando que o corvo pode aparecer e pedir amizade se ele continuar sujo. Mas, em vez de se assustar, Leon diz que quer ser amigo do corvo e sai correndo, fingindo ser um pássaro, uma explosão de fofura. Infelizmente, o momento é interrompido quando Leon esbarra no príncipe herdeiro Christian. Assustado, ele corre direto para os braços de Alissa em busca de conforto. Principalmente porque o príncipe começa a reclamar que seu traje ficou sujo. Ah, que diva! Supere-se, por favor. Mesmo com Leon pedindo desculpas, o príncipe continua insultando o menino. Não é surpresa, ele vive arrumando briga com uma criança, já que tem a maturidade de uma. Alissa não tem escolha a não ser se desculpar em nome de Leon, mas o príncipe segue despejando suas palavras arrogantes, chamando o pai e a mãe do garoto de idiotas. Se ao menos ele soubesse que está insultando a si mesmo agora. A menção à mãe deixa Leon furioso, faíscas de fogo começam a surgir em sua mão, tudo porque o príncipe chamou sua mãe de tola. Alissa age rápido. Para evitar que Christian descubra a verdadeira identidade do menino, ela segura a mão dele sem hesitar. Felizmente, o fogo se apaga quando uma luz azulada brilha por um breve instante na mão dela. Ainda bem que o príncipe é tapado demais para perceber o que acabou de acontecer. Quando Christian vai embora para encontrar o Papa, Leon se desculpa por tê-la machucado, mas Alissa o tranquiliza, dizendo que não se feriu. Ela apenas pede que ele não use fogo contra outras pessoas. Já fora do perigo, Alissa percebe algo estranho, suas mãos não estão queimadas. Isso significa o que eu acho que significa? Nesse momento, Richard chega, e Leon corre alegremente até ele. Mesmo todo sujo, Richard o ergue nos braços sem hesitar. Ver o quanto Richard se importa com Leon faz Alissa sorrir, os dois parecem pai e filho. Depois que Leon está limpo, ele nota que a barriga de Alissa cresceu e, inocente, pergunta se é porque ela comeu demais. A Alissa, rindo, explica que há um bebê em sua barriga.
Curioso, Leon pergunta como isso acontece, e Alyssa lança um olhar significativo para Richard. Vocês dois são péssimos em disfarçar. Alyssa dá uma resposta simples. Diz que, quando você beija alguém de quem gosta, nasce um bebê. Para seu desespero, Leon logo pergunta se, por gostar dela, ele também terá um bebê se lhe der um beijo. Essa criança é uma caixinha de surpresas. Alyssa se apressa em explicar que ele não deve sair beijando as pessoas por aí. Enquanto isso, Maris Dion volta para casa, onde a princesa Michaela o espera. Vendo-o bêbado, ela o repreende por ter bebido demais. Mas ele está irritado porque o Duque de Rublin o ignorou durante uma reunião. A princesa também se enfurece, chamando o Duque e a Duquesa de arrogantes. De repente, o mordomo anuncia uma visita do Visconde Magenta. Maris se irrita com o homem, que vive se lamentando sobre seus negócios fracassados, até se lembrar de um item que o Visconde está tentando vender. De imediato, ordena ao mordomo que avise seu tio que ele irá vê-lo. Enquanto isso, na carruagem, Richard está imerso em pensamentos sobre a investigação da Floresta Sagrada e das áreas ao redor. Esperava encontrar algo, mas, mesmo tendo verificado as vilas próximas, não descobriu nada. Está tão distraído que nem ouve Alyssa chamá-lo. Quando finalmente percebe, ela já está preocupada, perguntando se ele se machucou. Richard responde que está bem, na verdade, quem ele deveria cuidar é dela. Alyssa sorri, radiante, e diz que ela e o bebê estão fortes. O casal chega então à celebração do Dia Nacional, onde uma multidão de nobres e plebeus se reúne. Alyssa percebe a presença de Maris Dion e da princesa Michaela, acompanhados por vários cavaleiros, muito suspeito, e eu também acho. O que será que esses dois estão tramando? Uma coisa sobre o Dia Nacional, é entediante. Os nobres, incluindo Alyssa, mal conseguem suportar os longos sermões. Ainda bem que a peça deste ano é diferente. Ela conta a história da deusa que deu a seus 3 filhos poderes para derrotar o rei demônio e trazer paz aos humanos. Os filhos se tornaram líderes de suas famílias, mas só conseguiram vencer o demônio quando Kiro, que possuía o poder da chama vermelha, juntou-se a eles. Juntos, os 4 derrotaram o rei demônio, e Kiro foi coroado imperador. Mas a paz não durou. Os clãs demoníacos voltaram a crescer em poder, e Arion, da família Serot, se sacrificou para proteger o primeiro imperador, o homem que ela amava. Com suas lágrimas, criou um lago purificado sobre a terra corrompida, bloqueando a armadilha dos demônios. Sem perceber, lágrimas começam a escorrer dos olhos de Alyssa enquanto assiste a peça. Richard, preocupado, pergunta o que houve, mas ela diz que está apenas emocionada com a história. De repente, o caos irrompe, monstros atacam o santuário. O pânico toma conta, todos tentam fugir. Richard imediatamente segura Alyssa e a leva para um local seguro. Mas ela percebe que os plebeus estão desprotegidos e implora para que ele vá ajudá-los. Richard quer garantir a segurança dela primeiro, mas Alyssa o convence dizendo que Thompson está com ela e cuidará de sua proteção. Relutante, Richard obedece, mas antes de sair, promete que voltará logo. Então, usando seu poder sobre o ar, ele parte para o combate, exterminando os monstros com incrível precisão. Contudo, Richard não pode deixar de achar estranho que os monstros tenham ido tão longe, já que raramente saem da floresta. Enquanto isso, Thompson faz o possível para levar Alyssa em segurança, mas cada vez mais monstros aparecem ao redor deles. Ele luta com todas as forças, porém um deles avança direto contra Alyssa, e, sem tempo para pensar, Thompson a protege com o próprio corpo, ficando gravemente ferido no processo. Oh, não! Thompson! Ao ouvir o grito de Alyssa, Richard se volta para ela num instante. Ao vê-la em perigo e temendo por sua vida, uma aura sombria o envolve, o ar que ele controla se torna escuro, denso, e, num piscar de olhos, todos os monstros do local são exterminados. Quando desce ao chão, Alyssa se assusta ao ver o marido naquele estado. Ela corre até ele e o abraça, implorando para que volte a si. Então, uma luz brilhante surge de sua mão, e, de repente, Richard volta ao normal. Meu Deus, estamos mesmo chegando perto da verdade. Alyssa, em lágrimas, segura o rosto dele e pergunta se está bem. Richard a envolve em seus braços e garante que ela está segura. Enquanto isso, o imperador está furioso. A celebração foi arruinada pelo ataque. E, para piorar, ele dá o crédito aos cavaleiros de Maris Dion por conterem a situação. Sério? Foi Richard quem derrotou todos os monstros. Esse imperador é completamente cego.
É nesse momento que Maris e a princesa Michaela dão início ao seu plano maquiavélico. Fingindo preocupação com os plebeus, dizem que eles precisam de proteção contra monstros. Maris então menciona ao imperador um suposto perfume repelente de monstros, criado por seu tio, o Visconde Magenta. O imperador, crédulo, autoriza a venda do produto. Sério? Então tudo isso era só um golpe comercial? O que há de errado com essas pessoas? Para piorar, Maris ainda culpa Richard, alegando que o ataque ocorreu por negligência, já que o santuário estava sob sua responsabilidade. Esse homem está oficialmente subindo no ranking dos personagens mais odiados. Depois do ataque, o Papa ergue um escudo gigantesco para proteger a cidade. Alyssa fica maravilhada com o poder dele. Richard pede que ela volte para casa, pois ele precisa ficar e lidar com os monstros restantes. Mais tarde, o Papa examina as costas de Richard e se surpreende com a energia sombria emanando dele. O Duque explica que esse poder começou a se manifestar depois que sentiu dor nas costas, logo após uma cerimônia, no fim de março. O Papa, pensativo, percebe que não é apenas energia negativa, é algo que penetra profundamente na alma e se prende a ela. Ele avisa Richard que purificar essa energia agora é impossível, e que tentará mais tarde, quando puder usar toda a sua força. Por precaução, o Papa orienta a manter distância da duquesa por um tempo, caso algo parecido volte a acontecer. Richard, contrariado, concorda. Sozinho, o Papa reflete sobre o que viu Alyssa fazer durante o ataque. Aquilo era poder divino. Ele tem certeza de que o Visconde Loendrin não tem ligação direta com a família Cerote, mas pode haver um ancestral distante. Ainda assim, ele não consegue parar de pensar em sua amada Uliana e na criança que perderam. Procurou o corpo do bebê por toda parte depois de saber que nascerá prematuro, mas nunca o encontrou. Agora, ao ver Alyssa, sente uma esperança absurda e dolorosa renascer em seu peito. Será possível? De volta à residência Rublin, Alyssa está inquieta. Tem certeza de que alguém atraiu deliberadamente os monstros até o templo. De repente, Anne entra pela porta, aflita, mesmo sendo seu dia de folga. A bondosa empregada se diz aliviada ao vê-la bem e mostra um presente, um repelente de monstros, com o selo de aprovação imperial. Mas é claro, o produto está sendo vendido logo depois do ataque. Marketing puro. Alyssa fica boquiaberta com tamanha cara de pau. Como ousam tirar proveito de algo tão trágico? Nesse momento, Ágil chega, com o semblante fechado, e ordena uma investigação completa na floresta. E é isso por hoje, pessoal. O que acharam? Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e comentar se querem a próxima parte.